Dealing with hidradenitis suppurativa, HS, is tough. But you're not alone. Before I started Cosentyx, I looked at the website and saw it had many years of clinical research. That made me feel confident. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe hidradenitis suppurativa, HS. Don't use if allergic to Cosentyx. Get checked for TB before starting. Increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like TB or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. Don't wait. Ask your dermatologist about Cosentyx. Tá fazendo o que ainda não seguiu este podcast, ouvinte? O botão seguir aí na tua cara, rapaz. Prestou atenção? Já apertou seguir? Seguindo? Seguindo? Ah, então tá, porque esse podcast só vai começar quando você seguir. Hoje tem! Hoje tem. Hoje tem. Ei, ouvinte, segura na mão de quem tá perto, prepara o teu omeprazol, se esconde embaixo da mantinha, porque hoje nós vamos falar de terror, de suspense, de desgraça. Porque aqui passarão histórias tensas de fazer arrepiar os cabelos do seu corpo. Olha lá, hein? Quem vai dividir esses causos com a gente vão ser os nossos convidados, repletos de experiências sobrenaturais, com quem nós vamos chamar aqui de os outros. Quem são os outros? Gente que tá por toda parte, bem viva, com a missão de nos amedrontar na base da estranheza. E quem são os nossos convidados, a gente vai saber agora. Então, meus caça-fantasmas da vida real, o que é que tem pra hoje? Olá, meu nome é Rafael Jacaúna, rede social Jaca Freak. Faço lives na Twitch, faço também o Mundo Freak Podcast, entre outras coisas por aí. E hoje tem histórias que eu vou ser cancelado, se o editor não editar direitinho. Meu Deus. Tá bom. Que medo. Eu sou Ira Croft, sou a outra, do outro lado desta linha que você está ouvindo, do outro lado deste aplicativo que você está ouvindo. Sou lá do Mundo Freak, vim aqui para contar histórias de terror, de medo. E hoje tem Corra para as Colinas, porque esse governo ainda não caiu. Ô, mulher, é um gatilho. Olá, tudo bem? Eu sou a Rosana, eu sou @Rosana no Twitter, @Rosana no Instagram, eu sou muito Rosana, eu sou roteirista, escritora e hoje tem histórias e verdades de outra dimensão. Meu Deus. E eu sou a Leila Germano, assustadíssima aqui, desde já. E hoje tem pessoas assustadoras. Esse tema aqui, ele com certeza, ouvinte, vai despertar algum gatilho em você. Porque nessa vida, ou você conhece alguém freak, ou você é essa pessoa freak. E é isso que nós vamos falar. Ira, Jaca, Rosana, vocês, por exemplo, vocês são uma pessoa estranha ou vocês são um imã de gente assim? Imã! Imã, mas eu acho que eu tenho uma sensibilidade para entrar no campo dessas pessoas, sabe? De alguma maneira eu tenho um USB que a pessoa conecta no meu buraquinho, sabe? Eita! Ela chega com o pendrive no sentido metafísico, né? E conecta. É isso que acontece. Que gostoso. Ui! Eu sou freak, apesar de achar que não sou, às vezes eu sou bem freak e as pessoas falam comigo, cara, Jacaúna, não era pra sim, porque ficou esquisito. Aí eu paro e penso e falo, realmente. Às vezes eu faço isso de propósito pra ter uma distância social das pessoas normal. Tô até com saudade de fazer isso pras pessoas saírem de perto, porque a gente não chega perto de ninguém há muito tempo. Jesus. E as pessoas, por ser assim, gravar o Mundo Freak e tudo mais, eventualmente, eu sempre gosto de pesquisar sobre assuntos freak. E também por causa do podcast, as pessoas freaks chegam na gente. Então é as duas coisas. Eu sou um pouco esquisito e a galera freak
vem pra cima às vezes e, meu Deus do céu, às vezes é maneiro, mas às vezes é assustador. Mas dentro da capoeira, na noite de sexta-feira, aparece assombração. Ai, a voz dele já dá um negócio. Credo Cruz. Eu morro de medo de ser a pessoa freak, mas eu acho que várias vezes eu sou a pessoa freak. Eu sou aquela pessoa simpática demais, entendeu? Que eu estou falando demais, aí quando eu percebo a pessoa está olhando com uma cara esquisita pra mim, e aí de repente eu percebo que ela tá com medo de mim, aí eu não sei mais como reagir de novo, aí eu fico, no que será que eu estou falando, no que será que eu tô errando, será que eu tô seguindo demais as pessoas nas redes sociais, será que eu tô falando demais? E às vezes eu acabo fazendo mesmo. Nesse meio de quarentena, da gente tá surtando, derretendo, aí às vezes você se isola e às vezes você começa a procurar as pessoas demais. Eu me vi numa cena freak, sendo freak assim como outra pessoa, uma jornalista, @verificada, famosa e tudo, que não me conhece, não faz a mínima ideia de quem eu sou, comentou, sabe, eu não tô muito legal tal. Aí a sem noção aqui, né, acostumada a falar com Leila da vida, em que você só manda mensagem, e aí, mulher? Aí eu fui na DM da pessoa, e aí, como é que você tá aqui, o que tá acontecendo? Aí a pessoa, ela olhou, né, ela respondeu pra mim, oi? Amada? O que você tá perguntando? Era o assessor. Talvez. Será que a gente não é com certas pessoas que acontece isso? É como se fosse assim, às vezes é como se fosse um poder, uma coisa, e que às vezes com alguma pessoa não funciona, mas com certas pessoas a coisa se dá. Eu tenho uma amiga, faz tempo que eu não falo com ela, mas ela foi assim, amiga muito próxima, a gente morava juntas, a gente era muito, muito amiga mesmo. E eu sempre soube que ela tinha umas coisas meio do além, mas eu tinha uma relação com ela que nem de irmão gêmeo, sabe? Quando um sente que o outro tá mal, que tá acontecendo, assim, eu sentia quando alguma coisa estava errada com ela, corria falar com ela, a gente tinha essa conexão nesse outro plano. E a gente morava numa casinha muito simples, alugada, num bairro muito fodido, assim, e a gente descia uma escada. Era uma casinha que ficava nos fundos e na parte de baixo de um sobrado. A gente morava nos fundos embaixo. E um dia eu comecei a descer a escada e eu senti que tinha alguma coisa muito errada. Eu não sabia dizer o que era. Mas eu fui descendo e conforme eu fui descendo cada degrau, eu sentia que eu ia me aproximando dessa coisa ou desse campo. E eu pus a mão na porta da frente para entrar, assim, na parte de baixo. Quando eu pus a mão, eu falei que eu tenho que entrar, eu sei que eu vou entrar, mas tá tudo muito errado aqui. Abri a porta, vi um par de sapatos dela, assim, ela tinha deixado os sapatos perto da porta. Eu fui andando bem devagar, porque o quarto da gente era nos fundos, só tinha um dormitório, assim, o outro era escritório, a gente trabalhava e estudava ali. E eu comecei a sentir uma pulsação. A casa inteira era uma coisa que fazia... Meu Deus! Que estranho! A casa pulsava, era como se eu tivesse entrado assim no pulmão. Aí eu fui andando, olhei pela porta, ela estava deitada assim na cama. Ela falou, calma que eu também estou sentindo. Senhor, Nossa Senhora! Ela falou, fica calma. Aí eu falei, vou ficar calma. Aí ela falou, deita na outra cama. Eu deitei e sentindo a casa assim, respirando. Aí ela falou, eu tava esperando você chegar porque eu preciso da sua ajuda. Aí ela pediu para começar a respirar junto com ela, que ela ia falar umas palavras, que ela precisava tomar contato com essa entidade que estava na casa. E ela começou a falar, olha, eu sei que você quer muito estar aqui, aqui pode ter sido o seu lugar, mas não é mais o seu lugar. Você precisa sair daqui, você precisa ir embora. E eu sentindo a coisa aumentar, assim, sabe? Que nem era uma respiração, era uma coisa...
E eu só pensava em me acalmar, porque eu não conseguia mais mexer no meu corpo. Eu fiquei, tipo, paralisada inteira. Meu cérebro aceso a 1000 por hora, meu corpo não respondia. Eu só conseguia olhar, virar os olhos. E eu fiquei olhando para ela, assim, imobilizada. Conforme ela foi falando, a coisa foi aumentando. De repente, eu vejo sair uma labareda dos pés dela. Um fogo, uma labareda sai pelos pés, sobe, desaparece e acaba. E a casa, pum, para e volta tudo pro normal. Mas eu tive um acesso de choro e ela tava quase que em transe, os olhos dela estavam meio virados. Ela foi falando, ela não sabia, ela falou, como é que foi? Eu falei, como é que foi? Que saiu um fogo dos seus pés e saiu um negócio e parou. Ela falou, tá tudo bem, não vai acontecer mais. Assim. Só vou fazer uma pergunta, curiosidade. A cor da labareda era azul ou era labareda vermelha, assim, meio normal? Era laranja pra vermelha. E depois cinza. Peraí, mas faz diferença? Mas, gente, peraí, eu ainda tô digerindo a informação do capiroto. Leila, tudo faz diferença. A cor é importante. Faz muita diferença? Eu posso te explicar? Me explica. Eu não sei, não. E por que tu fez a pergunta pra assustar a gente? Getting ready to step into your career era? Set yourself apart with Adobe Creative Cloud Pro for students. Hone your skills with apps like Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and more, powered with the latest in creative AI. Students save over 55%, so you can build a portfolio you're proud of. Launch your future with Adobe Creative Cloud Pro for students. Visit adobe.com/students to learn more. É pra assustar mesmo, mas é o seguinte, assim... Pra saber se é do PSDB, do PT... Não, é que assim, se for uma labareda azul... É de direito. Não, brincadeira. É de fogão. Se for uma Então foi, gente, ela tava possuída, minha casa tava possuída pelo Amoedo, então, porque era laranja. Que horror. Partido Novo. Da minha casa. Rosana, mas tem muito a ver, porque ela tava falando pro Amoedo, realmente o que todo mundo diria, que é, eu sei que você quer muito ocupar esse lugar, mas esse lugar não é pra você. Não te pertence, exatamente. Ninguém vai votar em você. É porque assim, se for azul, o pessoal pode dizer que é um acúmulo de gás, fogo fato, alguma coisa assim, entendeu? Se é uma de outra cor, então tem explicações céticas, né? Olha, é porque tinha gás ali, vocês estavam doidonas, não sei o quê. O mundo frio, o cético explica tudo, não faz sentido, mas explica. E na parte sobrenatural, né? Teria alguma relação com espíritos e tal, então também se manifesta de cores diferentes. Que eu não sei a paleta de cores do espírito desse mês, mas dizer que é diferente. É rosa millennial. Todo ano tem a cor do espírito. É verdade. Mas, assim, a casa tinha alguma coisa ali que, sabe, era meio esquisito. O lugar... Tinha alguma coisa ali que era diferente, sabe? O tempo que eu morei ali foram muitos eventos, assim, daquele lugar. Bem estranho. Ouvinte, esse programa era pra pegar uma outra toada, mas eu vou te falar que tem gente que tá viva e que presencia essas coisas e provoca essas coisas real. Que susto, Leila, que susto. Ainda bem que você falou gente viva. Não. Porque se você falasse Leila... gente morta... Não, gente morta é o que tem, é só o que tem. É o business, é o core business deles. Eu acho que a Leila já perdeu esse programa aqui, com essa primeira história. Não, eu amei. Não, ouvinte, a gente em respeito a você, que veio até aqui achando que não ia se assustar... E a gente te assustou. A gente vai contar a história que não vai te assustar também. Mas a gente vai contar a história que vai te assustar também. Em respeito a você. Eu fiquei arrepiada. Aqui hoje tem entrega tudo. Todo mundo, inclusive, acha que os outros são, como a gente falou, é só coisa do outro plano. Não é. Não vai surgir sempre de um poço, de um beco, uma caverna. Às vezes os outros, eles surgem nas situações mais cotidianas. Isso não foi tão cotidiano, né, Rosana? Mas enfim... Surge. Eu tô lembrando aqui de uma senhora do ponto do ônibus. Eu nunca entendi isso. Vocês do Mundo Freak, Ira e Jaca, vocês têm vivência com situações capirotais, tentem traduzir o que foi isso, esse momento. Eu pegava um ônibus todo dia, 5h30, 6 da manhã, porque eu trabalhava numa fábrica. Tava na parada do ônibus, encostou uma senhorinha. Essa senhorinha, só tinha eu e ela lá. E ela parecia uma senhorinha de uns seus quase 80 anos, 80 e poucos anos.
E ela era muito doce na conversa. E ela tava falando as amenidades. Sabe amenidades de ponto de ônibus? Tipo assim, nossa, tá demorando, né? Não sei o quê. E você vai pra onde? Você pega qual? E eu respondendo. Mas tá frio, né? E eu respondendo. E no que eu tava respondendo, olhando pro lado de onde vinha meu ônibus, aí eu escuto uma frase do nada dessa senhora que foi o seguinte, foi assim... Foi uma coisa assim... Quando eu virei pro lado, tipo assim, quando que essa conversa partiu do ponto do ônibus atrasar para ela ser bonita? Quando eu olho pro lado, ela está mostrando os peitos pra mim. Eita! Gente! O quê? Sim. E aí, o primeiro reflexo que eu tive foi assim, foi olhar pra região, tava vazia a rua, Olhar era pra muito... região. Era muito... Não, calma aí. É que quando falou olhar pra região... Não era a região do peito. Tem dois sentidos. Tu focou nos seios da coroa... Foi assim mesmo. Ou você olhou em torno, entendeu? A gente tem que explicar. É detalhe importante. Sabe o mini filme, quando você faz rebobina a fita? Você fica assim, calma, eu tava conversando com essa senhora, eu tava conversa de boa, conversa normal, conversa ok. E era o ônibus, era o horário, era o destino do ônibus. Eu olhei pro lado, eu voltei, ela tá nua. Que foi isso que aconteceu aqui. Gente do céu! Aí eu virei pra região, gente, que eu falo é o entorno, assim. Eu fiquei assim, será que tem alguém vendo isso? O que tá acontecendo aqui? Não tinha. Tenho testemunha. Não tinha. Era uma avenida lá no Ceará que chama Raimundo Girão. Eu não tava entendendo, era nada. Ela mostrando o peito e eu falei, tá ótima. Tá ótima. Ela tava fazendo, tipo, Elvira, assim, tirando... Sim, peito. Mas assim... Um peitocóptero, né? Era tipo não, um peitocóptero. A versão peito do pintocóptero. Aí até hoje eu não sei se aquilo foi uma paquera, se ela não tava bem da cabeça. Posso falar? Não tava. Né? Eu só tive que manter a conversa. Falar assim, não, tá ótimo, tá assim, tá ótimo. Mas ela não causou nada assim em você. Você não ficou louca, você continuou normal. Normal, e o meu ônibus chegou muito depois, assim. Essa cena eu nunca apaguei da minha cabeça, que foi uma cena assim, o que aconteceu? Tava indo bem, ela tava normal. Eu tô com uma curiosidade, Leila. Oi. Pode tirar essa curiosidade aí, por favor, depois. Diga. Eram bonitos? O que é um peito bonito, né? Na sua opinião, não é na minha, na sua. É um peito de uma senhorinha de 80 e poucos anos, sem sutiã, tá? Então há uma gravidade. Todo peito é bonito e não existe o quê? Você vai falar, é um peito de silicone, é um peito sustentado, é um peito... Tranquilo. É que tu falou a senhorinha, o entendimento da senhorinha é largado pela distância da gente na relação da idade da pessoa inserida na história, né? Então a senhorinha pra mim tem que ter pelo menos 70 anos, né? Eu não tinha entendido quantos anos tinha. Não, ela era muito senhorinha. Então, bem entendi. Eu não tinha entendido que era uma senhorinha até então, mas também não faz diferença alguma ser uma senhora ou uma mulher. Era uma senhora, era uma senhorinha do cabelão, que na Avenida Raimundo Girão, quando eu morava ali, é uma avenida de prostituição, né? Então, talvez ela seja de alguma das casas, não sei. E aí eu fico pensando também, até hoje, meio agora, será que ela estava me oferecendo algo? Não sei. Um serviço? Um serviço, talvez. Está oferecendo... Mas produto ou serviço, né? Bens ou serviço. Que às vezes é uma oferta, às vezes pode ser uma promoção, às vezes, né, pode ser várias ofertas, assim. Mas assim, acho que, gente, não importa se era uma senhorinha, se fosse um senhorinho, se fosse um jovem, ou a idade que for. Estávamos conversando da linha do ônibus. Surprise, motherfucker! Pois é! A situação que é inusitada, né? Tipo assim, eram 6 horas da manhã, você estava indo trabalhar. Sim. Então a sua cabeça estava numa outra sintonia, você estava acordando e você estava falando do ônibus, de repente você olha, tem um par de peitos do seu lado, assim, sabe? Oi. É tipo um bug no sistema, né, gente? Tem que reiniciar o mundo porque deu um problema na matriz, né? Exatamente. Graças a Deus o ônibus chegou. E eu fui trabalhar chocada. Vocês já viveram alguma parada assim, do nada, momento suave, a pessoa resolve encarnar Satanás? Olha, acho que eu cheguei a comentar, não sei se foi, não lembro se foi pro programa naquele de Suruba que a gente gravou, que eu passava numa rua, quando trabalhava no centro da cidade, eu passava numa rua pra entregar notas fiscais, né, office boy e tal. E eu passava numa rua que era chamada Rua dos Artistas. Era aqui no centro do Rio de Janeiro. Essa rua existe mesmo, Rua dos Artistas. E, novo no ramo, eu não sabia que a rua era uma rua desse tipo, uma rua de tipo de prostituição. Só que a rua é assim, digamos,
prostituição velha guarda, literalmente. A maioria das prostitutas eram pessoas já com a idade avançada, assim, a mais novinha deveria ter uns 50 anos. Então, eu passava naquela rua e era bem comum. Senhoras, eu não sabia, senhoras assim, de repente, elas, oi, rapazinho, vem cá. Aí abaixavam a camisa e eu, ih, rapaz. Ah, então pode ser do business. E assim, eu ficava muito nervoso, né? Eu tinha 20 anos, 21, e do nada, aí eu chegava no trabalho um dia, isso aconteceu umas 3 vezes, um dia eu cheguei no trabalho e comentei com a doutora Dulce. Doutora, tem uma rua ali assim, aí ela, não passa ali não, ali é a Rua dos Artistas, aquelas velhas são prostitutas, elas estão te chamando. Eu falei, até já entendi essa parte, mas pô, tem que mostrar os peitos. Ela começava a rir da minha cara. Ah, mas toda rua de prostituição, o povo mostra as coisas. Aí eu, pô, beleza, aí questão, quando eu precisava passar para adiantar, porque era uma rua que cortava caminho, eu já me desligava, mas era meio tenso passar ali surpresa, às vezes tinha famílias passando assim, e tu via a mãe e o pai assim, com a criança de colo, e algo tipo assim, ih, rapaz. Ou essa senhora, ela tinha algum problema, sofria de algum transtorno mental, alguma coisa assim. Aqui perto de onde eu moro, existia uma mendiga, que não era mendiga, ela era uma moradora de rua porque ela fugia de casa, porque ela tinha um transtorno mental, a gente descobriu isso depois, que ela andava nua na rua. Ela andava com um short que era absolutamente rasgado, uma camisa que era completamente rasgada, então dava pra ver ela nua, e ela andava na rua, pedia comida e tal, e vira e mexe, tu via a família dela tentando levar ela pra casa, mas ela fugia. E também era assim, uma mulher de uns 60 anos, 50 e poucos anos, e realmente é complicado, mas eu não acho que seja o demônio no corpo dela não, tá? Senão, eu acho que é mais um problema mental mesmo, ou é a questão que ela trabalha ali e ela quis te dar uma zoada. Vai ver que era isso. Se tem algum indício, assim, que a pessoa é maluca, é fora da casinha, tipo, sabe, fica pelada, fala uma coisa. O problema é quando a pessoa parece uma pessoa absolutamente normal e ela vai te guiando para um mundo alucinado. Eu trabalhava numa emissora de TV e às vezes eu ia ajudar na produção e televisão, você sabe, tem muito participante, figurante, gente que vai dar entrevista, que vai para o auditório e às vezes tem que entrevistar umas pessoas. E calhou que eu tive que entrevistar uma senhora lá. E comecei aquela coisa normal, pergunto o nome, de onde vem, não sei o que, tararã, que vai participar do programa, assim. A mulher começou a me contar que ela tinha tido uma experiência com seres extraterrenos. E que ela encontrava normalmente com eles. E aí ela começou a me descrever, mas assim, do jeito que eu tô te falando, ela falava assim, então, o primeiro que eu encontrei foram 3 criaturas muito altas, com quase 3, 4 metros de altura, elas eram realmente muito altas. A gente conseguiu se comunicar, a impressão que eu tinha é que a gente estava conversando, mas depois eu percebi que não, que era uma conversa quase telepática. E assim, e eu parada, assim, sabe, com o caderninho a bique na mão, assim, que eu queria só anotar o bairro dela, sabe de onde ela veio? E ela começou a me contar que ela fez contatos com eles e que aí eles falaram que eles iam levar ela até uma nave e ela foi com os 3, ela não sabe dizer como que ela se deslocou, que a sensação que ela tinha é que ela ia meio levitando, como se ela não estivesse pisando, mas ela foi acompanhando eles e ela sentia como se ela estivesse meio que voando, ela não sabia dizer como que ela chegou lá, e ela começou a me contar, e eu assim, paralisada, eu não conseguia sair de lá, e ela foi me contando, e aí ela me disse que eu tinha que, uma coisa que eles deram um toque para ela, que ela tinha que fazer para se preservar caso acontecesse algum problema, que eles poderiam voltar a entrar em contato, fazer mal para algumas pessoas. Eu tinha que comprar saquinhos de enxofre na farmácia e usar dentro de todos os meus sapatos. Caraca. Amigos, eu fui na farmácia, eu comprei saquinhos de enxofre, saquinho amarelo. É o que resta fazer, né, Rosa? Não, assim, eu não sei o que eu não sou essa pessoa, mas eu fiz. O que está acontecendo aqui? Eu coloquei os saquinhos de enxofre do jeito que ela me mandou, embaixo da palmilha, assim, sabe? O sapato, o tênis tem aquela palmilhinha, assim, eu levantei e eu punho o saquinho embaixo e eu passei aí trabalhar com saquinhos de enxofre todo dia. O que passou na tua cabeça enquanto... Eu sempre gosto de saber, enquanto você polvilhava. Né? Assim, não, ele vem fechadinho o saquinho, você põe embaixo, assim, anda... E eu me senti assim, eu não sei porque, eu falei, gente, ao mesmo tempo eu falava assim, mas o que eu tô fazendo? E eu falava, não sei, mas eu sei que eu tenho que fazer isso durante um período. É bom garantir. Eu quero contratar essa mulher aí que vendeu essa ideia pra Rosana, viu? Não,
ela me convenceu até o dia que estourou um saquinho, evidentemente, aquele pó amarelo em todo quanto é lugar, as pessoas me perguntando o que era aquilo, eu não tinha como explicar. Mas eu de alguma maneira, entrei na sintonia da cabeça dessa mulher. Ela falava comigo com os olhos, assim, sabe, eram facas, assim, dos olhos dela para os meus. E ela me, sei lá, hipnotizou. Não sei te dizer, mas eu obedeci. Eu sou uma pessoa que ninguém hipnotiza, e obedeci. Eu tô imaginando aqui que a Ira tem que convidar pra ontem pra Rosana gravar o Mundo Freak, porque a Rosana, ela tem um caso foda. Histórias sensacionais, meu Deus do céu. Mulher, você, caraca. Tu foi anotar o nome e a mulher te obrigou a comprar saquinho de show pra botar no sapato. Calcula. Mas o que eu amo eu amei o início, que foi assim, estava eu lá anotando as coisas e ela começou a falar da sua experiência com extraterrenos. Ok. What? E ela comprou, assim, tipo, a outra pessoa que estava no relato, ela se envolveu na história e, tipo, a história da Rosana agora, não é mais a história daquela pessoa. É, um plotão aí. Ira, você também já presenciou um momento, assim, de dizer o que tá acontecendo aqui, senhor? Estás a me arrebatar? Quem é essa pessoa e por que ela fala isso? Eu tenho uma história, assim, não parecida com a da Rosana, mas parecida com o que você estava falando, mas não é minha, né? A história que aconteceu com meu tio é uma história pesada. Se depois eu contar também, você até quiser recortar isso. Não, o ouvinte de hoje a vida foi muito boa pra ele tem que se lascar. O ouvinte sabe disso, ele tá ouvindo, ele sabe. Eu não contei pra ninguém ainda essa história, porque ela também foi meio recente, não deu tempo e tal, e precisava contar com um jeitinho, né? Aí você falou desse programa, aí você falou assim, Ira, vamos falar de True Crime. Aí eu, o quê? Então eu tenho uma história pra contar. Eita, porra. Eu vou contar pra vocês... Deixa eu fazer uma correção aqui, Ira. Você comentou comigo essa história. Ah, pode que é verdade, você sabe. Essa história meu Deus. É pesada. Ouvinte, meu Deus. O ouvinte vai poder ouvir na Alexa, na frente da família? Não, eu não recomendo, porque senão vai dar trauma. O ouvinte que tá... Eu não recomendo. O ouvinte que tá... Eu fiz uma pesquisa recente de costumes ouvindo hoje, tem... Você que tá lavando o seu cristal, você para agora. Você vai pro mop. Eu vou contar pra vocês quando que o meu tio escapou da morte na mão de uma família de serial killers. Meu Deus! Gente... Como você estava falando, às vezes o outro lado não é do outro lado, está aqui. E são coisas que acontecem com a gente. E são coisas de cotidiano. Meu tio, minha família é do interior, lá da cidade de Registro. Registro é uma cidade muito pequenininha e é uma cidade rural. Toda a sua região, ela tem 5 parques ambientais, é uma região toda de reserva, então nunca ela vai crescer como uma metrópole, ela é aquela cidadezinha que tem a igrejinha no meio e a cidade em volta. Por ser uma região muito rural, a gente não tem linhas de ônibus como em cidade grande. As linhas variam conforme os horários das cidades e dos sítios. Por conta disso, é muito comum a gente pegar carona e dar carona para pessoas estranhas. Porque essas pessoas estranhas são pessoas que estão ali trabalhando, estão no dia a dia ali na região, então é muito fácil você estar num ponto de ônibus. O ônibus vai demorar, porque ele não segue esse horário urbano que a gente tem, ele segue um horário rural. Tem ônibus que, sai 6 horas da manhã de um lugar e só vai voltar às 7 horas da noite. Ou, às vezes, os ônibus, eles se até pegam, mas é um intervalo de 2, 3 horas, né? Para quem está em grandes metrópoles, isso é um absurdo, mas para quem está em região rural, é normal. Então, você está na beira da estrada, você está no ponto de ônibus, você está saindo para a rua na sua casa, é muito comum você sair na rua dando a mão, pedindo carona e oferecendo também, sabe? Vai lá para a cidade. Né? Você fala até ir pra cidade. Numa dessas, o meu tio estava voltando da casa dele, ele estava passando por uma rua de barro, de sítio, chovia torrencialmente, verão. Meu tio, que tem um chevetinho, que é do coração, é aquele carrinho que ele tem de muito amor, porém não é um carro com valor financeiro simbólico, né? Estou deixando bem claro isso, porque depois vocês vão entender. O meu tio parou num ponto de ônibus, estava chovendo muito. Ele sabia que o ônibus ia demorar, ele parou e deu carona para uma família. Marido, mulher e 2 crianças. Uma de 7, outra de 5 anos, mais ou menos. 2 crianças. Aff, Maria. E foi lá, meu tio deu carona. E aí, ok, normal, né? Meu tio parou, família do carro conversando, tal.
No meio desse rolo, no meio disso, né, estamos falando de uma região rural, então quer dizer o quê? Rua de barro, sem ninguém, e ali, ó, só arvorezinha, sabe que você tá andando no carro, só matinho? Só arvorezinha, chuva, 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 até que a família rendeu o meu tio. Com criança junto? Meu Deus! Renderam meu tio, assim, tipo, o cara deu uma gravata, aí o carro saiu da estradinha, foi pro acostamento no meio do mato e teve aquele rolo, e aí o meu tio, como ele mora lá em Registro, ele tá acostumado com o trabalho braçal, então meu tio, ele é baixinho, pequenininho que nem eu, mas ele é forte. Então ele falou assim que ele foi rendido, mas ele conseguiu, mas assim, as crianças estavam com o martelo dando nos dedos do meu tio. As crianças, enquanto o cara segurava numa gravata, a mulher dava soco com pau na outra e as crianças quebrando os ossos. Eu tô chocada. Chocante, né? E é resumão, gente, é resumão. Meu tio lembra de cada detalhe, gente. Nossa. E ao mesmo tempo que é assustador, assim, tipo, nossa. Aí eles bateram, até que não estavam conseguindo, tava chovendo bastante, como eu falei. Meu tio aguentou bastante, tentaram tacar fogo no meu tio. Jogaram gasolina, só não tacou fogo, porque como chovia demais, eles não conseguiam acender um isqueiro. Tentaram matar meu tio mesmo. Aí não conseguiram. Largaram ele na estrada, pegaram o carro e saíram. Aí meu tio conseguiu ir até um próximo postinho, foi se arrastando. Também é comum ter vários postinhos de tanto polícia militar quanto polícia ambiental na região, por vários motivos, né? Não esperando isso, mas por outros motivos. Chegou até lá, foi pro hospital, aquela correria, meu Deus, crime na cidade, né? Cidade do interior ainda crime. Foi internado, o que está acontecendo? Aí tem aquela movimentação típica, né, da cidade, tipo família, amigos, aí foi a polícia também, foi tudo atrás. Chegando lá, né, resumindo tudo pra vocês, chegando lá, a polícia averigou tudo e a família sumiu, gente, do mapa, sumiu. Depois de investigação, aí o delegado, né, confirmou que foi uma família de psicopatas, de serial killers. Não foi roubo, não foi crime seguido de roubo. Depois eles acharam o carro abandonado. Lembra que eu falei pra vocês que era um carro tipo chevetinho, não tinha valor. Eles queriam só ser sádicos. Assim, maluco, gente, maluco, é sério. Só matar. Só maluco. É surreal eu contar pra vocês, porque nem a gente conseguia acreditar nessa história. A gente não consegue, assim, da família. Graças a Deus, está tudo bem. Meu tio é muito forte mesmo, porque ele não só aguentou as pancadas, mas, tipo assim, ele sofreu muitos ferimentos, ele teve traumatismo craniano, quebraram várias partes do corpo dele. Senhora. Ainda assim, não atingiu nenhum órgão vital, nem nada, então meu tio ficou bem, depois ele passou, ele mesmo foi na delegacia dar a declaração. Mas, assim, tanto com a declaração dele, quanto com toda a investigação em volta que a polícia fez, assim, na região, de ir atrás, né, de... Como a Registro também é uma cidade que está na BR-116, também existem crimes, assim, de BR, né, que acontece ali, que às vezes não é da cidade, acontece na cidade, mas não é da cidade. Também foi investigado se foi algo assim, se foi roubo, se foi vingança, sabe? Se foi qualquer coisa, mas assim, no final foi tudo descartado e essa família sumiu, nunca ninguém achou, sumiu. Mas é que o fato das crianças participarem do crime é uma coisa assim, tipo, como assim a família unida, sabe, faz uma coisa dessas com criança pequena, com um martelo, é uma assim, tipo... Né, é um pesadelo que se fizer num filme você vai falar, gente, mas como que o cara botou um martelo na mão de criança? E imagina isso na realidade, imagina o seu tio não conseguir entender por quê, o quê, né? Caraca, sim, acho que a parte da criança foi muito esse ápice aí do o que está acontecendo. Isso é muito... A gente é meio... Quem gosta de filmes desse tipo é acostumado a ver isso em filme americano, filme gringo e tal. E a gente muitas vezes acha que esse tipo de coisa não acontece no Brasil. O Brasil não tem serial killer, né? O lance é que isso não ganha notoriedade na mídia. Isso não dá noticiário nível nacional, geralmente. Então, assim, ainda bem que não ganhou, porque de repente se acontece o pior, tinha dado notícia. Mas ainda bem que não foi o caso. Porque é muita doideira, né? Uma família
unida no assassinato na maldade. Meu Deus. Na maldade. Assim, as crianças é uma das maiores provas para a investigação que a família tem problemas, né? Não foram estudados diretamente, mas pelo que elas deixaram, né? Exatamente por isso, porque é surreal isso. Ele sai todo de qualquer violência arquetípica, sabe? Por mais que a gente não saiba o que aconteceu com a família até chegar nisso, mas que pais que colocariam crianças para estar fazendo isso, né? Essa história, ela tá tão maluca de verdade que até assim, tanto com meu tio na nossa família, assim, ninguém sabe explicar. Vai virar histórias de natais aí pra gente falar, né? História de Natal de terror. Pra gente contar quando se reunir com a família. E até mesmo, como o Rafa falou, né? Isso não ganha notoriedade aqui no Brasil, mas não quer dizer que não aconteça. E um dos maiores sustos, quando aconteceu isso lá em Registro, principalmente sendo numa cidade pequena como o Registro, foi como reagir. Nem a polícia, nem a família, nem ninguém. Ninguém sabia como reagir, o que fazer nessa situação, o que está acontecendo. Chocada. Olha que clima. Não, imagina assim, ele foi pra polícia, ele deu queixa-crime, fez registro, BO, alguma coisa assim? Fez tudo. A polícia foi super atenciosa também, até porque no interior também, é cidade menor, você tem um pouquinho mais de contato, você também conhece, né, os policiais que trabalham. Não, você falou que teve investigação, cara. Teve investigação? Teve. Só teve uma coisa que, tipo, a meu ver, foi uma falha da investigação. Quando levaram o carro do meu tio, o celular dele estava dentro do carro. Quando aconteceu que ele foi pra polícia, aí ele foi pro hospital, e aí a polícia foi fazer a investigação, né? Foi atrás, né? Nem sabia que era o tipo de crime ainda. Foi atrás primeiro pra ver o que era. Neste momento, se tivesse rastreado o celular, teriam pegado a rota dele, mas ninguém pensou nisso. Aí, no dia seguinte, continuando a investigação, aí alguém citou do celular que tinha ficado lá no carro, e aí quando foram ver, mas aí as pessoas já tinham desligado. Então, acho que, tipo, em termos de, que eu vejo assim de fora, talvez eles pudessem ter dado alguma pista. E a maior preocupação é, tipo, eles sumiram, né? Não era de registro, não era da região, sumiu. Depois do caso do meu tio também não aconteceu nada posterior. E foi investigado também, né? Mas e a próxima pessoa que for dar carona pra uma família dessa? Se já não deu, né? Já não aconteceu Nossa, um desaparecimento. Imagina, corpo queimado é tráfico, dependendo da cidade que aconteceu. Ninguém investiga, morre o assunto. Eu sou totalmente contra viajar de carona, dar carona por essas coisas. Quer dizer, a pessoa está dentro do seu carro, você está dirigindo, né, você... Perigo, né? Quer dizer, tem que ter muita confiança ou estar num lugar onde isso seja muito comum, porque é um risco gigantesco, né? Deixar a pessoa dentro do seu carro. Minha nossa. É perigoso. Eu confesso que eu teria feito isso também. Por ser costume do local, quando eu soube disso, foi a primeira coisa que eu falei pro Andrei. Nossa, poderia ter sido eu. Pois é muito comum isso, a gente ir pra estradinha de City, dar carona. Eu peço carona também, sabe? Eu já saio na rua pedindo. Nossa, isso poderia não ter sido meu tio. Qualquer pessoa que parou ali teria corrido esse risco. Como você citou sobre o fato de não ter notoriedade aqui no Brasil, sobre não se falar sobre isso. Alguns anos atrás também, eu não sei se vocês vão se lembrar, não o Rafa, mas no caso da Leila e da Rosana por estarem aqui em São Paulo, por estarem envolvidas também com notícia aqui de São Paulo. Tem uma favela aqui em São Paulo chamada Favela Alba, fica lá perto de Jabaquara. Eu já morei ali perto também, eu passava por este lugar. Alguns anos, não sei quanto tempo, sei lá, se foi uns 6, 7 anos, dentro dessa favela se descobriram um serial killer. Só chegou nessa pessoa depois de muito tempo, porque ninguém fazia ideia que existiria um serial killer numa favela, porque todo mundo acha que serial killer só existe lá nos Estados Unidos. Por nós sermos um país com tantas outras violências em destaque, principalmente dentro de uma favela, onde as pessoas são mortas aleatoriamente com, entre aspas, né, os tiros que estão perdidos e que não é perdido, como a gente tem tanta violência assim, o caso dessas mortes em que esse serial killer estava fazendo não era encontrado. Então, só depois que ele foi encontrado, que eu não vou me lembrar agora o porquê, mas tipo, se a gente jogar no Google, a gente acha até matéria sobre isso. Acharam um corpo, acharam o outro, aí descobriram
vários corpos que esse cara tinha matado durante muitos anos, mas que ninguém nunca ia pensar isso, porque, né, já acontece tanta violência na favela, mais um, menos um, e aí passa. E essas pessoas geralmente têm um perfil acima de suspeita, né? Totalmente. Então, ó, a notícia é que você que ouviu as histórias das pessoas mais que dão amostra grátis de Satanás, essas pessoas talvez não ofereçam tanto medo, quer dizer, medo oferece, tanto perigo. Talvez a gente tenha que ter medo aí quanto mais simpático, melhor. Quanto mais sociável, melhor. Às vezes eu fico olhando, tô aqui com a TV ligada na Globo News e tá passando o César Tralli, eu fico pensando, será que o César Tralli fez alguma coisa pesada? Não sei, jamais saberemos. Vou abrir aqui um minigame que eu tô chamando de assusta ou não assusta. Vou lançar situações e vou pedir pra vocês dizerem se assusta ou se não assusta. E quem lembrar de alguma coisa, alguma história, tiver um gatilho, pode falar. Gente que olha fixamente nos seus olhos e não desvia por nada enquanto conversa com você. Assusta. Assusta? Se dependendo da cara que estiver fazendo, ou tá dando mole ou quer assunto. Geralmente não, tá séria. Um. A pessoa tá séria. Vocês estão conversando, a pessoa tá séria olhando fixamente nos seus olhos. Assusta. Assusta, mas eu encaro. Coragem, viu? Eu não. Eu já olho pro chão. Procuro logo pro chão. Eu acho que intimida. Intimida, mas tem que olhar pra ver qual é, sabe? Até onde vai. Quer dizer, tem que olhar não impulsionando o olhar, assim, sabe? Mas tem que olhar, assim, tipo paradona e deixar vir pra ver qual é. Tipo gato, né? Tá ali olhando, prestando atenção, pronto pra correr ou pronto pra dar o bote, né? Se precisar, né? Isso aí. Agora o contrário. Gente que olha fixamente em qualquer outro ponto do seu corpo enquanto você fala, menos nos seus olhos. Eu odeio quando fica olhando pro meu nariz, pra minha boca, pro meu ombro. Odeio e já pergunto. Tá olhando o quê? Tá olhando pra onde? Já pergunto. Adoro! O que foi? Tô cagada? O que foi? Tem uma coisa errada? Tô com uma mancha? A roupa tá suja? Tá olhando pra onde? Tô cagada! Já... Olha, se a pessoa não tiver ali um problema nos seus olhos, eu já pergunto logo também. Oi, aqui, tudo bem? Eu sou professor. Então, quando eu tô conversando com um aluno, pergunto alguma coisa, então um aluno tá olhando pra mim, eu tô falando, e o aluno, ou ele não tá olhando pra mim, tá olhando pro alto, pra baixo, então eu já cobro. Amigão, eu sei que eu não sou bonito não, mas olha pra mim, por favor. Aí o aluno, porque é complicado. Mas vocês chamam essa atenção dessa pessoa porque assusta ou porque não assusta? Eu acho que é porque a pessoa não me assusta, mas eu acho que ela tá simplesmente cagando porque eu tô falando. Então, eu não gosto. Pra falar sozinho, eu falo em casa. Tá. Eita! Eu acho que pode dar as duas coisas, Rafa. Eu acho que pode dar a sensação de estar cagando, mas quando a Leila fala que a pessoa não está olhando nos meus olhos porque ela está olhando pra outra parte do corpo, ela me assusta nesse sentido, assim... Vou tentar não ir pro lado de crimes, tá? Né? Porque eu já contei uma história de crime aqui. Vou tentar pra ir no lado de crime. Mas mesmo que não vá pro lado de crime, é como a Rosana falou. Pô, qual que é que você tá olhando aqui, maluco? Perdeu o quê? Sabe? Porque o que a gente percebe assim, além da possibilidade de assédio, é um descompasso entre o que ela tá falando e o que ela tá planejando. Porque essa pessoa a boca tá falando uma coisa, mas a cabeça tá em outro lugar, fazendo outra coisa, planejando alguma coisa que não tá combinando com o que ela tá falando, entendeu? Então já tem um descompasso errado aí. É exatamente o que vocês falaram, o que a Rosana falou sobre assédio. Ainda tem isso na mulher, que se a pessoa tá falando com você e o cara tá olhando seu busto, tá olhando, né, alguma parte específica do seu corpo, aí já ganha um conto. Como eu não tenho esse tipo de problema, geralmente a pessoa só tá cagando porque eu tô falando mesmo. Se é uma velha pelada no ponto de ônibus e tal, aí acho normal a pessoa tá olhando pro peito. Gente que diz eu te amo, ou no primeiro encontro ou muito depois dele. Porra, assusta pra cacete. Assusta muito. Mas se a pessoa for jovem, tipo, alunos contando histórias ou jovens contando histórias na internet que saiu 1, 2 vezes e a pessoa é o amor da vida. Bom, é só a pessoa emocionada. Mas se a pessoa já tem, assim, uma idade que deveria ter uma maturidade emocional, pelo menos, eu acho, pela idade... Aí eu fico assustado porque dá um sinal assim que a pessoa de repente é uma perseguidora. Sei lá. Nossa, já é o amor da minha vida. Conheci, deu oi, estou apaixonada, vou seguir. Eu já... meu Deus. Não sei, eu fico com medo. Eu lembrei da história do boy que eu fiquei.
Gente, 2010, cheguei em São Paulo, tinha recém-chegado em São Paulo com a sensação, essa história eu até já contei no Nerdcast, a sensação, sabe assim, mulher solteira, eu bonitinha, ninguém me conhece nesse lugar, eu me privei tanto numa vida católica lá em Fortaleza, agora eu vou distribuir, foi isso que eu pensei. E aí, eu trabalhava em uma agência de publicidade, essa agência de publicidade atendia algumas marcas, e uma das marcas, eu tô olhando pro que tem na minha frente. Vamos dizer que era uma marca de álcool gel. Essa marca de álcool gel que queria fazer uma campanha. E o cliente da marca de álcool gel era bonitinho. E o cliente da marca de álcool gel me pediu meu contato. E o cliente da marca de álcool gel me chamou pra sair. E eu pensei, pô, que legal. O menino bonitinho da reunião, solteiro, tô solteira, vamos aí. Eu sei que a gente descobriu num Zap, não era Zap na época, era Skype, que ele morava não só no meu bairro, como ele morava no prédio atravessando a rua do meu. E aí a gente, sabe aquela coisa? Nossa, tinha que ser essa pegação. Isso na minha cabeça. Na cabeça dele, você vai descobrir, ouvinte. Ele, então, vem aqui em casa. Então não vamos sair, vem aqui em casa. Eu, claro, vamos aí. E eu fui na casa dele. Ai. E você nunca vai achar suspeito um cara que é executivo de uma grande marca de álcool em gel. Você nunca vai achar suspeito esse cara que mora ali no Higienópolis, sabe? Mora bem. Aí eu subi, fui pra casa dele, rolou um esquenta, e quando a gente estava na hora dos finalmente, na hora sim dos finalmente, ouvinte, ele solta, eu te amo. Gente. Aí, não bastando, ele disse, minha namorada. A cara Oi? do Isso, Jaca. maluco! Minha namorada. Perdão? E ele começou a... Sabe pessoas que falam enquanto fazem o ato? Ou seja, todos nós, ouvintes, não se faz de besta, eu sei que você faz isso. As coisas que ele falava era, minha namorada, eu te amo, eu amo a minha namorada. A cravada é a declaração. Ele Meu não falou Deus nada do céu. daquela safadezinha que todo mundo gosta. Ele falou, eu te amo, minha namorada, por vezes. E aí... Nossa, houve aquele... automaticamente eu estou vendo você com bob na cabeça, com lenço, sabe? Ser em casa com ele. Gente, agora vai vir uma reflexão bem Fleabag, tá? Mas naquele momento eu tava assim, olhando pro teto, pensando assim... Preciso correr. Eu preciso trocar a areia do gato, eu preciso sair daqui. O que tá acontecendo aqui? Ai, que bad! Ai, não, e aí, que horror! Eu só queria dar uma Sinto gozada. muito, O que eu tô fazendo aqui? sinto E aí, muito. a partir desse momento, eu não tava mais curtindo. E aí, a partir desse momento, Mentira. Fleabagmente, eu tava pensando assim, por que eu não Você tô foi longe ainda, amiga. Eu fiquei assim, por que eu não tô curtindo? Por que eu ainda tô aqui embaixo? E... Ai, eu que deveria deprimente. fugir? Eu Se estou você- me violando? O que eu tô fazendo? Eu tô com medo, mas ele não tá me oferecendo nenhum tipo de ameaça. Ele só disse, eu te amo, minha namorada. Eu poderia simplesmente empurrar e falar que porra é essa. Porém, eu fiquei lá. Enfim, concluímos. Aí eu falei assim, acho que eu vou pra casa. Acho que eu já vou. Aí ele, não, amor. Aí eu, meu Deus do céu. Ai. Aí foi isso, eu sei que esse menino me Pega tirou essa de algema namorada. aqui que eu vou trancar a porta. Calma aí. E aí ele me perguntou se eu queria namorar com ele. Depois queria cozinhar, fazer jantinha. Muito romântico ele. Só que aí eu tava na minha cabeça assim que eu preciso dar o fora daqui. E eu acho que cada vez mais eu lembro menos dessa história, mas eu acho que eu dei a entender que eu tava namorando com ele ali. E aí eu só falei assim, não, mas eu preciso ir embora. Aí eu cheguei, atravessei a rua e, cara, ele queria muito me segurar lá, o que me deu um pouco de medo de ficar ali para sempre, do outro lado da rua. E aí, sem poder pedir ajuda. Não, que você vai na janela e grita. Mas eu atravessei a rua, fui pra minha casa, peguei o celular e terminei com ele, o que me fez me sentir trouxa mais ainda, porque eu fiz um textão terminando um namoro. Que nem existia. Exatamente. Aí ele ficou muito mal, ele me ligou muitas dezenas de vezes por uns 3 dias. Não foi pras reuniões mais. E foi assim, gente. Enfim, pessoas assustadoras. Será que ele acha, será que na cabeça dele esse era o jeito de tratar uma mulher? Será que ele tem uma fantasia, assim, de que esse é o jeito que ele vai seduzir as mulheres? Ele acha que funciona em vez de assustar? Talvez ele acredite nisso, né? Que é um jeito irresistível de lidar com uma mulher. Talvez. Primeiro encontro.
Mas, ó, se você tá ouvindo, ouvinte, não faz isso não. Dá medo. É bonito. Eu tô assustadíssima. Eu tô muito assustada. E olha... eu tô tão assustada que eu acho que a sua história é a mais amedrontadora que a gente contou aqui. A Ira que contou a história da medo dessa a criança pessoa. que dá martelada e tortura é menos do que o rapaz que diz eu te amo do álcool gel. Olha que fase. Mas olha a circunstância. Uma coisa é você tá num carro chovendo na estrada, outra coisa é você tá pelado embaixo de uma pessoa que tá te dizendo isso. Nossa, entendeu? sim! Aí é que tá. É a circunstância. Gente, ele era bonitinho, eu juro que ele era bonitinho, assim, tinha tudo pra ser apenas um momento legal. O momento legal virou um inferno. Além de ser assustadora a ideia da pessoa, tipo, se apaixonar e se pegar, apoderar. Sim, é o caso, como o Rafa falou, esse sim pode virar um stalker. Sim, até hoje eu contei isso no Nerdcast, eu fico pensando, esse menino tem tudo, tinha muito perfil de nerd, esse menino pode ter ouvido a história e pode já estar atrás de mim. Não, é que tem pessoas que são assustadoras de um outro jeito, assim, que eu, por exemplo, tenho pavor de gente barraqueira descontrolada, que a pessoa é capaz de fazer coisas assim. Teve uma vez uma mulher, que é até uma atriz aí, que eu odeio assim com todas as minhas forças, e eu tinha um blog, né, porque os blogs eram relevantes e tal, e eu comentei alguma coisa sobre um trabalho dela que eu não gostei, e eu fiz uma crítica, mas era uma coisa normal, uma pessoa no seu blog fazendo uma crítica a uma obra, e eu não gostei do trabalho dela. Publiquei, eu tô lá, publicou, um monte de gente leu, comentou, não sei o que. No dia seguinte eu tô sentada na mesa, era numa redação, eu tô sentada na redação, eu olho pro lado, a mulher está do meu lado e começa a gritar e fazer um barraco, tirar as coisas da mesa, atirar no chão e fazer um barraco no meu ambiente de trabalho. Nossa! Porque você falou que escreveu e vocês, assim, a redação inteira parada olhando, assim, sabe as pessoas com a mão no teclado, assim, olhando pra você, todo mundo com a mão parada no teclado e todos os olhares, assim, voltados pra mim, a mulher fazendo um escândalo. Meu e Deus. Eu não sabia como fazer, se eu pegava o teclado e dava nela, se eu, sabe assim, não sabia o que fazer, que era me passou essa possibilidade. Assim, é horrível, porque você fica exposta totalmente, sabe? E a mulher, assim, eu não sabia como agir. Eu tenho um medo dessa pessoa, eu não falo o nome dela. Eu não toco, eu não, se alguém me perguntar, eu não comento nada, pode dar notícia em todo lugar, eu não falo o nome dela, porque eu sei que se eu disser vai acontecer de novo, sabe? Então tem gente que é muito, muito assim, quer dizer, quem é que sai de casa para ir na redação atrás de uma pessoa que eu só fiz uma crítica ao trabalho, você imagina se eu tivesse falado alguma coisa. Então tem gente que são pessoas impulsivas, eu acho que essas pessoas podem cometer um crime porque elas não têm o menor controle, elas são tomadas pela ira. Totalmente. Sabe, então são pessoas realmente, especificamente essa pessoa, eu considero muito perigosa, muito perigosa. Eu tenho medo. Eu tô com muito medo. Nossa, ela saiu da casa dela, ela foi até a redação. Você abriu o olho, ela estava do seu lado. Olha, do meu Deus, que lado. Medo! Que medo! Jesus. Sabe aquelas pessoas que tem, eu acredito nisso que você está falando, pessoas violentas e impulsivas. É a mesma coisa quando a gente vê esses casos na TV de crimes passionais, em que as pessoas acabam sobrevivendo, né? De violência violência familiar mesmo, tanto entre casal, entre família, sabe? Que no meio da discussão a pessoa passou a faca na outra, jogou uma água quente, umas coisas absurdas, assim. É esse tipo de gente, sabe? Tipo, ela não tacou nada em você, mas se ela tivesse algo na mão dela, ela poderia ter feito isso. Porque a pessoa fica possuída, quer dizer, você imagina que no trajeto que ela saiu de casa, se arrumou, fez tudo isso, ela bolou isso, sabe? Eu tive uma amiga, pessoa maravilhosa, mas ela tinha essa violência interior da raiva, sabe? Que é descomunal. Ela uma vez teve um caso com um cara e estava apaixonada e não sei o que, não fazia ideia e descobriu que o cara era casado, com família, com tudo, assim, tá? E mentiu pra ela. E ela, quando soube, a vida dela se tornou vingar-se dessa pessoa. Ela só pensava na vingança. Então ela
foi arquitetando as coisas. Eu falava pra ela, não faz isso, não perde seu tempo, para com isso, não sei o que lá. Mas ela foi arquitetando até que ela fez amizade com a mulher dele, tudo sem ele saber. Marcou um encontro com ela, ela se arrumou, ela comprou roupa nova, ela queria estar linda para encontrar com ela, marcou de almoçar, sabe assim. Gente, olha o tempo, a energia, o dinheiro que você gasta com um plano de vingança. Nossa. A energia, eu ficava apavorada com isso, sabe? Ela foi almoçar com ela como se fosse amiga, mulher sem saber nada, e depois disse, então, eu sou amante do seu marido. Assim. Meu Deus. Meu Deus. E pra uma pessoa que não tem nada a ver, né? Tipo assim, Pois olha é, onde né? foi parar a vingança, né? Magoando a outra pessoa. Magoando a outra pessoa. Pois é. Eu falava, mas você tem que resolver com ele. Ela é a vítima, sabe? Mas assim, eu tenho medo disso, sabe? Da loucura que as pessoas, assim, para onde elas vão, ela tem potencial, uma coisa muito perigosa. Felizmente, eu tenho péssima memória para essas coisas, já encontrei gente que me fez mal, e eu, oi, tudo bem, como é que vai? A pessoa fala, você é louca, a gente se odeia. Eu falei, jura? Por que a gente se odeia? Eu esqueço, de verdade, sabe assim? Não é que eu perdoo. A gente se odeia. Ah, é? Poxa. Ah, é? A pessoa, sabe assim, e ainda sai me xingando, sou hipócrita. Eu falei assim, pô, hipócrita não lembro, porra, sabe assim? Então eu esqueço, porque eu esqueço mesmo, mas assim, a pessoa que fica desfrutando, saboreando, sommelier de vingança, sabe? Eu não acho isso bom pra ninguém. Mesmo que não esqueça como você esquece, né? Às vezes a gente até guarda uma mágoa, tipo, é normal, sabe? Tem coisas que aconteceram comigo lá na minha adolescência, com pessoas que, tipo, passaram pela minha vida. São pessoas que não são minhas amigas, mas assim, se eu encontro, eu vou cumprimentar, eu vou conversar, dependendo da situação social. Mas são coisas, tipo assim, são feridas, né? Feridas. Não colocar a minha energia, a minha vida, em que eu poderia estar fazendo algo pra mim, pra estar gastando numa vingança como essa, que pode gerar mais coisas. Meu Deus. Atrasa a vida, porque você, em vez de ir pra frente, você fica presa nesse loop de raiva, de ódio e de vingança. Você vira escravo, né, dessa ideia. Você não é mais livre no momento que você tem essa obsessão. Se você odeia alguém, você faz o quê? Você cria um podcast e conta histórias dessa pessoa. É o que eu faço. Isso aí. Eu tenho sorte, né? Eu falo isso com alguma frequência, que a minha memória, apesar de ser professor de história, a minha memória é horrível. Eu esqueço de tudo. Então, se eu já esqueço de tudo, imagina raiva. Eu lembro de um dia que eu tive algum sentimento negativo pela pessoa, mas depois de uma semana, eu já não sei mais. Não quer dizer mais nada pra mim. Acabou. Vida que segue. Então é muito tranquilo essa parte, assim, porque realmente tem gente que tem uma arte. A pessoa passa 10 anos e joga as coisas na tua cara e tu fala, maluco, acabou, velho. Passa essa porra aí. Não, mas a pessoa tá naquele dia igual ainda. Tu não entende como que vida miserável é essa, sabe? É complicado. Eu sou esse miserável. Eu faço isso, eu gosto. Vamos seguir o joguinho. Você tem um Death Note, Leila? O quê? Toda vez que um inimigo meu de 6 anos atrás se dá mal, eu tô atrás de uma árvore rindo. É sempre assim. Sério? A gnoma. Olha, sim. Eu vou contar uma história bem levinha. Essa aqui é aquela que eu disse que talvez alguém vá ficar chateado. Quando eu era mais novo, meus 22, 23 anos, assim, eu trabalhava, né, de office boy, como eu disse. Eu tava trabalhando no prédio, né, eu tava voltando pro meu escritório e tinha 2 elevadores no prédio. Eu trabalhava no 6º andar, tava voltando, acho que do almoço, então eu não queria pegar escada, geralmente eu subia e descia de escada, né, menino jovem. 6º andar e tal, mas nesse dia eu peguei o elevador, só que tinha uma fila imensa pro elevador. Aí eu, fila grandona pro elevador. Aí o elevador abre e ninguém entra. Aí eu, calma aí, segura o elevador aí. Cortei todo mundo e entrei. Antes de entrar no elevador, eu falei, calma aí. O porteiro tava segurando o elevador. Quando eu olhei pra dentro do elevador, tinha uma pessoa no elevador. E a fila, ninguém entrou com o cara. Por quê? Eu não sei o nome desse tipo de transformação corporal, mas o cara tava usando muitas adições corporais. Ele tava usando aquelas bolas subcutâneas. Ele era careca, tinha uma tatuagem na cabeça, tatuagem no pescoço. Então, ele tinha uns implantes, que eu não sei exatamente o nome, eles têm um nome, eu não lembro agora, que faziam formato de chifre. Ele tinha implante na lateral dos olhos, assim, em formato de bola. Vários piercings na boca, nariz, orelha. Isso há 15 anos atrás era um pouco bem menos comum do que é hoje. Mas o cara tinha muito implante. Ele tava com uma camiseta
daquelas tipo de, sei lá, de correr na praia, que é transparente, que é uma redinha, sabe qual é? E o cara era tatuado com vários demônios no corpo dele, no braço, no peito. Ele tava de camisa, mas a camisa era completamente transparente, era preta, completamente transparente. E ele tinha uma cara muito mal encarada, muito mal encarada. Ele tava parado assim com os braços, né, pendentes do lado do corpo, olhando pra fora, tava todo mundo do lado de fora do elevador em fila, fingindo que ninguém tava olhando o elevador vazio. E eu disse que era pra esperar, porque eu ia entrar, e eu olhei aquilo ali, sério, eu fiquei uns 3 segundos, que deve ter demorado minutos na minha cabeça. Eu olhei assim, caralho, mano. Foda-se, eu vou entrar. Entrei no elevador, a porta fechou. Eu olhava assim pro cara, assim, meio de rabo de olho, não querendo olhar. O cara era todo tatuado com demônios, onis, demônio cristão, demônio japonês, uma série de coisas. Tinha esses implantes cutâneos no ombro. Era bem chocante olhar de imediato. O olho dele era preto, o fundo do olho dele era preto, saco é? O branco do globo ocular preto. O branco do olho. Era muito chocante. Aí, quando a porta do elevador fechou, o cara olhou assim pra mim, uma voz normal, né, tal. Falou assim, obrigado. E ficou aqui, subiu, a porta abriu no 6º andar, ele subiu pro outro andar, eu não lembro qual. Eu saí, a porta fechou, e eu fiquei, caralho, o cara me pediu obrigado, porque eu entrei no elevador com ele. E eu fiquei assim, era muito assustador. É aquilo, né? Vou julgar a aparência do cara? Vou. Eu vou guardar pra mim, mas é inevitável você olhar e você, no primeiro momento, você se deparar com um choque. Não tem como tu simplesmente olhar e o seu corpo não reagir. É bem chocante. Em contrapartida, eu já tinha, né, mesmo com 20 e pouquinho, eu tinha educação e discernimento pra saber o seguinte. Porra, é o cara. Foda-se o que ele faz no corpo dele. Ele tem que estar bem com eles, ele estando bem, né, então... Mas é assustador. Imagina você andando assim no local, rua, um negócio, e você encontrar uma pessoa com esse tipo de modificação corporal, depois que você viu vários episódios de Supernatural que demonstram olho preto. Você olha e fala... Ih! Mas a mente da gente também produz umas coisas, né? Assim, a gente às vezes se assusta com uma coisa que não tem nada, é a coisa mais assim... Eu lembro uma vez que eu fui receber um prêmio do meu blog numa cidade alemã chamada Bonn, e eu tinha que pegar um avião e depois um trem e depois não sei aonde, era um puta rolê, assim, só sei que eu fui chegar nessa cidadezinha bem tarde da noite, e a cidade era muito pequena, e quando eu cheguei tava tudo assim muito escuro, aquelas luzinhas amarelas, sabe, de postezinho, de cidade pequena assim. Eu fui pro hotel, deixei minha mala e tive a péssima ideia. Falei, vou dar um rolê aqui à noite pra ver onde eu tô. Eu comecei a andar e, evidentemente, eu me perdi numa cidade que não tinha uma alma. De vez em quando eu ouvia um passo assim, comecei a ficar assustada. Eu não conseguia voltar, foi caindo muito à noite, ficou um breu. Eu comecei a chorar sozinha, não sabia voltar, não sabia onde eu tava, não sabia o nome do hotel, não lembrava o nome do hotel. E eu comecei a entrar num pânico que eu tive que parar e falar assim, não, para, você tá na Alemanha, é um lugar seguro, você veio aqui, sabe, tipo, conversar com você mesmo, pra você mesmo se acalmar, tenta lembrar por onde você veio, alguma referência, assim, sabe, porque a gente vai entrando sozinha. Assim, fui entrando num pânico, que uma hora eu vi uma pessoa, eu falei, eu vou seguir essa pessoa, porque ela tá indo pra algum lugar, vi um cara que tava meio friozinho, assim, eu fui atrás da pessoa e até que eu cheguei num lugar mais iluminado, e ali eu me identifiquei, consegui voltar pro hotel chorando. Dia seguinte, quando amanheceu... Voltei pro hotel chorando. Eu me iluminei e fui chorar. Era a cidade mais pacata, mais provinciana, mais assim, tipo uma pessoa ali, acho que o último crime foi tipo em 1532, sabe assim? Eu não sei o que era a minha mente que produziu tudo aquilo. Eu já fiquei imaginando filme impressionista alemão, sabe assim? Alguém com uma faca atrás. A gente faz, às vezes, uma fantasia, né? E você fica tomada de medo. Juro por Deus, se passasse um gato, eu morria do coração. Ele vai, sabe? Às vezes a gente se coloca numa situação de medo onde não tem, que é diferente quando você tá de boa e aparece o medo. Quando aparece uma coisa assim, do nada. Tanto que nessa situação, eu estava no prédio comercial, voltando do almoço, tava cheio de gente, tudo iluminado, isso é. Risco ali,
de o cara me matar pelo menos escondido, é zero. Sei lá, só se fosse o filme daquele demônio lá do elevador, que vocês devem conhecer. Mas risco zero, eu tava no meio da cidade, de um prédio, no horário comercial, né? Mas a mente das pessoas não entraram no elevador com o cara. Depois eu fiquei pensando nisso, eu fiquei realmente imaginando. O cara tem o corpo, ele escolheu ter aquele tipo de aparência, e as pessoas automaticamente se negavam a entrar no elevador com o cara. Deve ser um negócio estranho pra cacete, né? Vou seguir aqui o joguinho. Assusta ou não assusta? Gente que mente na sua cara, você descobre e ainda tem que conviver. Assusta. E o mentiroso compulsivo, ele é engraçado ao mesmo tempo, porque quando você conhece o mentiroso compulsivo e sabe que ele é um mentiroso compulsivo, ele sabe que você não acredita nele, mas ele tenta sempre fazer você acreditar. E chega a ser patético. Isso me dá medo. Eu tinha um amigo já falecido que era um mentiroso compulsivo, eu só descobri depois, não depois dele morrer, mas depois de acreditar muito. E aqui perto de onde eu moro tem um outro que é chamado até de Forrest Gump, porque o bicho era tenso. Ninguém acredita nele. Ninguém. Se ele falar que ele tá morrendo, o pessoal vai falar assim, valeu. E vai ficar por isso. Eu já convivi com gente assim, mas eu não tinha ideia e fui descobrindo aos poucos o tanto de mentira e coisas horríveis. E é apavorante quando as pessoas começam a te contar, sabe assim? Você conhece a pessoa, você se relaciona com a pessoa e de boa, você acha que é uma pessoa normal igual a você. Aí um dia veio uma amiga na minha casa, começou a me contar coisas que eu não sabia, eu fui ficando preocupada, eu não contei, aí eu fui ouvindo outras histórias, e coisas assim, não só de mentir, mas coisas muito antiéticas, sabe assim? Ele era cleptomaníaco, ele roubou coisas assim, de diretor de emissora de TV na minha frente, de entrar na sala do cara e roubar, e eu comecei a falar, o que você tá fazendo? Não, é só uma coisa que eu peguei. Eu falei, não, só uma coisa que eu peguei, não, você tá roubando uma estatuetazinha da mesa do diretor, como assim, uma coisa que eu peguei, sabe? E aí você começa a ficar assustada com o comportamento da pessoa, porque você não tem a ideia, você convive com uma pessoa, você não tem ideia. Até o dia que a mãe dele era viva, um dia a mãe dele me contou que quando ele era pequeno, ele tinha umas coisas estranhas, que um dia ele pegou uma faca e rasgou todas as roupas e os paletós do pai que estavam pendurados no cabide. Isso não pode ser legal para uma criança que pega uma faca e fura todos os paletós e rasga, sabe? Então, é uma bandeira balançando. Muito aí, bizarro. Então você vê que tem gente que parece totalmente normal, você convive, você jura que é normal, e depois você começa a perceber falhas de caráter, coisas estranhas, sabe? Assim, você vai montando um quebra-cabeça meio assustador de você guardar aquilo tudo pra você, sabe? É difícil. Rosana, inclusive, nunca tentem mentir para ela. Não tentem. A mulher descobre. Não minha tente. filha, a mulher descobre. E vou falar pra você que é uma pessoa da televisão e da internet. A Ira também, a Ira é de um meio, assim como o meu, que é um meio muito... que domina muita gente pelo ego, né? A gente, no meio do caminho, tenho certeza, da nossa trajetória profissional, a gente viu algum mitomaníaco. Porque é uma galera que chega a um determinado momento não sei, da profissão, da carreira, que vale tudo, né, assim, pra se dar bem. Não é? Eu penso isso cada vez que eu vejo comercial de TV, aqueles comerciais, falo de TV, não que nas outras mídias não tem, aqui na TV geralmente os comerciais são inteiros, né, em outras mídias digital principalmente, eles são picotados, mas quando eu vejo aqueles comerciais super esdrúxulos, sabe, que ninguém entende nada, eu olho pra aquilo, eu sei quem teve essa ideia. Propaganda de perfume. Não, propaganda, televisão, moda, são meios que eu já vi muita gente mentindo, assim, gente que mente pra fazer contato, gente que mente pra conseguir coisa e sustenta. Não é uma mentira assim que, sabe quando a gente mente que a gente se caga mentindo? É uma galera que sustenta. A pessoa se entrega, né? Tem gente que se entrega, né? Você vai personagem. mentir, você fica vermelho, você... menina, eu já falei essa história, não vou falar, ouvinte. Se você quiser ouvir inteira, você vai lá hoje tem de número 3, chefes escrotos. Mas eu tive um chefe que inventou uma namorada. Ah, mano. E essa namorada, ele saía pra atender ligação dela. Caraca. Ele voltava chorando porque brigou com ela. Caraca.
Ele tava com probleminha, já vou dizendo, isso era probleminha. Então, e ela era muito gata. Tudo, é engraçado que, assim, nunca é uma namorada. Minha namorada trabalha na... Sei lá, minha namorada trabalha na Skyler, vende camisa polo. Não. A namorada dele era uma modelo, Miss, tinha um Jaguar. Sempre. Mas é que isso aí, mitomania, essas mentiras inventadas, é tipo vidas passadas. Ninguém era o cara que botava ferradura no cavalo do rei. Todo mundo era imperatriz. Exatamente. É verdade. Ninguém recolhia bosta no estábulo, plantava rabanete. Todo mundo era uma princesa medieval. Tá? Cleópatra, o César. Todo mundo era foda na Idade Média. Mas é. Eu já contei também essa no Nerdcast, então vou abreviar, resumir, sei lá. A menina, gente, eu tive um grupo de amigas, que já não existe mais, todas brigaram, cada um foi pro lado, mas era um grupo de amizade muito sólida até então, que uma das amigas não era tão próxima de Leila. E essa amiga não tão próxima de Leila, gente, na época, eu acho que era 2000, não vou falar o ano não, senão vocês vão descobrir. Mas era um ano que todo mundo tinha WhatsApp, só eu que não. Meu celular era capenga e não tinha isso. Eu também achava o WhatsApp um exagero. Eu ficava assim, já tem pessoa aqui na minha frente suficiente. Parece que o jogo virou, não é mesmo, queridinha? Nossa, super. Aí elas tinham, eram uns 5, nós 5. Só que elas 4 tinham um grupo de Zap e eu não. Eu era que não tava. Então eu via as minhas amigas em ocasiões ao vivo. Ou eu falava pelo Twitter, pelo Facebook. O fato é que a menos próxima de Leila introduziu na vida das outras 3 uma pessoa, uma sexta pessoa. Essa sexta pessoa era uma outra menina que gostava muito de mim, inclusive me acompanhava nas redes, gostava muito de outra pessoa, do nosso grupo, era fã de todas. E ela foi entrando e entrou no grupo de Zap também. Essa menina que entrou no grupo de Zap, ela tinha câncer. Pra onde isso vai, Leila? E ela tava muito mal, ela sempre ia parar no hospital, tava noiva, a história dela era muito tensa. Resumindo, fez todo mundo rezar, a amiga mais distante de Leila, fez todo mundo rezar por essa menina, ajudar, inclusive financeiramente. Mandaram mimos, 1000 coisas. A gente marcava, essa menina nunca ia. E tinha Natal, essa menina nunca ia. Até um dia que eu chamei uma das outras do grupo e falei assim, essa menina existe mesmo? Caraca! Jura? Sim, ouvinte. A menina do câncer era uma das amigas. Ela não existia. Foram, muitos meses de amizade com... Era fragmentado, cara. Muito! E ela falava com 2 chips. E assim, me incomodou, porque a menina doente era do Paraná, mas o chip era de São Paulo. Assim como a outra. E eu comecei a dar aquela pressionada. Eu falava assim, ei, cadê ela? Tá, teve recaída de hospital. Que hospital? Não, mas é no Paraná. Aí eu, sim, que hospital? Tem um amigo médico lá. E nunca ia pra lugar nenhum. Depois disso, eu fiquei bem escaldada também de achar gente mentirosa. Assim, eu consigo catar quando alguém tá mentindo demais. Eu faço umas 3 perguntinhas, aí eu já sei, sabe? Assim, é muito triste. Porque, sei lá, distancia, né? Mas sabe como é que eu ajo quando isso acontece comigo? Eu penso assim, na hora eu já sei e falo, bom, então agora eu já sei, ela não precisa saber que eu sei. É mesmo? Eu já sei, então eu posso lidar com essa informação, que essa pessoa é uma mentirosa e tal. Mas eu não vou deixar ela saber que eu sei, sabe? Porque senão cria aí você fica com medo, né? Deixa a pessoa, você continua fingindo que tá acreditando e deixa ela ir até onde ela quiser, porque você não pega pra você isso, sabe? Porque senão vira uma coisa. Eu tive problemas assim na internet. Eu descobri uma vez que um menino, que era bem conhecido e tal, tava mentindo, foi numa Copa do Mundo, ele disse que ele tinha ido pra Copa, que ele estava lá, começou a postar foto do lugar e não sei o quê, e eu sabia que ele não estava, eu comecei a desconfiar. E aí tem aquele negócio que a gente vai na internet, agora nem tem tanto assim, mas quando se usava, tinha certos celulares que era mais fácil, que é o EXIF, né, EXIF, que é a identidade da foto. Você pega a foto, vai nesses sites que vem o EXIF, você põe a foto lá, você sobe a foto, põe o link, ele te dá com que câmera que tirou, que dia que tirou, que horário, dá todos os metadados da foto. Então, aquela foto era de outro ano, de outro lugar, assim, era daquele lugar, mas é outro ano, tirada, não foi por ele. E eu confrontei, mas eu fiquei meio com medo, porque eu não, sabe, se confrontar publicamente uma coisa, confrontar particularmente a outra, e ficou uma coisa meio, sabe? Rosana, esse negócio de confrontar, eu
eu passo por isso, já passei fora, porque eu já trabalhei em bar, tal, não sei o que, mas acontece muito de confrontar com a escola. Como? Em que situação? Eu zero um trabalho de um aluno. Eu passo um trabalho, o aluno me apresenta o trabalho. Tipo, eu passava muito trabalho de ver filme. Eu passava algum tipo de filme com alguma intenção e pedia uma redação, um texto sobre aquilo ali. E a criança, ali, 6º, 7º ano, né, 11 anos, 12 anos, me apresentava um texto e eu fazia pergunta pra criança ali, ela lia o texto dela e tal. Eu perguntava, foi você que fez? Foi. Aí eu falava, ó, não foi. Ah, foi, professor. Eu falava, ó, tá bom, pode se sentar. Aí eu dava 0, né, tal. Depois eu falava para o aluno em particular, sua nota é 0, você não fez o texto. Aí o aluno crescia, você não tem como provar que não foi? Eu falei assim, eu tenho, claro que eu tenho. Se eu tô dizendo que tu não fez, tu não fez. Aí, a pergunta, você copiou? Não. Alguém fez pra você? Não. Foi você que fez? Foi. Tá, mentira, 0. Aí, geralmente, alguns mais ardilosos contavam pros pais, e o pai ou a mãe, geralmente a mãe, ia na escola com 4 ferraduras. E a coordenadora falava, na época eu era aluno, eu era professor novo na escola, mas ela confiava muito em mim. Ela, não, Rafael, tem certeza? Ih, Angélica, tá tranquilo, isso aí você vai ver. A Angélica, ela nem me perguntava o que era, ela ficava sentada e via, era um pouco sádica e ao mesmo tempo super confiante. Aí a coordenadora sentava, mãe, como tu afirma que meu filho mentiu? Você não tem condição moral para dizer que o meu filho tá mentindo porque o texto dele, porque eu conferi, foi ele que fez, que não sei o quê. Eu, mãe, o seu filho tem quantos anos? Ah, tem 11 anos. Está escrito o seguinte aqui. Esse filme Toy Story, quando eu vi há 20 anos atrás, a mãe... Fica difícil, né? Meu Deus! Não, eu só ajudei um pouco. Aí eu, é isso, mãe, 0. Ai, caramba. Nossa, todos os textos... A Leila tem que fazer um de histórias de escola, assim. Nossa, sim! Ou então a criança dizia, quando eu vi na minha infância, há muitos anos... Isso, há muitos anos. Aí eu, geralmente era sempre na primeira frase, no primeiro parágrafo. Às vezes eu nem dava o trabalho de ler o segundo, o que eu perguntava. Não, e a mãe poderia ter sido franca com você, poderia ter falado, ó, sentei com meu filho, assistimos e eu ajudei ele a escrever. Tipo, qual é o problema disso? Quando o aluno chegava e falava assim, não, a minha mãe, meu irmão, meu pai me ajudaram, aí eu lia tudo. Se eu visse que fosse algo pontual, né, show, eu avaliava, normal, dava nota, fazia uma anotaçãozinha no dever, falava, mãe, muito obrigado por ter ajudado, mas aqui, saudável, essa parte, né? Aqui, aí que tá, eu era começo de carreira de professor, então tinha mais tempo, dava pouca aula. Então eu anotava ali, os pais às vezes mandavam um recado bem legal e tal. Hoje em dia nem isso mais fazem, né, nem faz mais isso. Tinha textos que eram perfeitos. Aí eu perguntava pra coordenadora, a coordenadora falava, a mãe desse aluno é professora de português. Cara, não foi o aluno que fez. O resumo da criança, o filme Toy Story, vindouro, outrora... Aí eu perguntava pra criança, né, foi você que fez? Ah, foi. Sozinho, ninguém me ajudou. O que significa essa palavra aqui? Tipo, vindouro, por exemplo, um exemplo assim. A criança, não sei. Por que você usou essa palavra então? Aí a criança ficava... Eu já mandava da amiga da Rosana, então. Eu recebi uma entidade. Aí eu falava, olha, não, você mentiu pra mim na cara dura e pela mentira a sua nota é 0, tá? E vinha a mãe, às vezes pedia desculpa e tal, aí eu reconsiderava quando a mãe vinha pra explicar, o pai vinha pra explicar, não, eu ajudei um pouco, tal, não sei o quê. Às vezes a criança era boa mesmo, o jovem era muito bom. Eu perguntava a palavra, pá. Perguntava a outra, pá. Eu, não, beleza, você é fera mesmo, toma teu 10 aí, muito bom, excelente. Recomendação pros seus pais. Mas a mentira tem muito disso, você pega ela muito fácil, assim. E o jovem, ele é bobo. Então, mas as crianças e o jovem, você vai relevar porque eles estão justamente ali para serem alfabetizados e relativamente educados. O problema é quando mas o pai... o caso é que... Exatamente, insiste, né? Insiste na mentira. Tipo assim, minha vontade, ouvindo essa história, vontade de perguntar assim, pai, mãe, vocês pensam que vocês estão enganando quem? Por quê? Tipo, eu que já sou um adulto, tô aqui e não preciso? Tinha trabalho que eu botava, a nota da sua mãe é 10, a sua é 0 aqui, pede pra ela vir na escola conversar comigo. Aí se a mãe viesse, trocar essa ideia, eu mandasse, ela não tinha tempo, ela mandava um recado escrito na agenda, aí eu reconsiderava, avaliava como um 7, um 6, enfim. Mas eu explicava, ó, é importante que seu filho erre para eu fazer as recomendações, fazer os apontamentos, para ele entender. É importante que ele erre. Deixe ele errar. Ajude, mas não faça por ele.
Aí a mãe, o pai, às vezes gostava, às vezes elogiava, às vezes ficava brabo. Não, meu filho tem que tirar 10 e eu faço pra ele e tal. Então, não, né? Então, Tem um documentário maravilhoso na Netflix sobre um caso que foi um escândalo nos Estados Unidos de pais famosos, inclusive assim, atrizes, atores de seriados conhecidos e tal, que compravam as vagas para os filhos entrarem nas melhores faculdades de Yale, Stanford, não sei o que lá, mas era um esquema tipo $1 milhão, coisa, que foi todo mundo preso, assim, um esquema milionário, sabe, que eles faziam. E eram pais acobertando, porque achava que o filho não ia conseguir entrar, mas era importante ter um nome da universidade, e pagavam tipo milhões. E o cara, tinha um cara, que é um cara que foi preso, que fazia todo o esquema, que fazia isso, quer dizer, era uma puta fraude, um bando de gente corrompida, mas é isso, os pais querendo mentir, dar um jeito de fazer o filho tirar 10, entrar, passar na universidade e tal, É complicado isso. Aí aperta 17, não sabe por quê, né? Então, exatamente. Meritocracia, pô. Meu filho merece. Se eu tenho milhões, é porque ele merece. Exatamente. E, aliás, falando nisso, eu achei uma frase tão maravilhosa que eu vi de uma professora de ética num papo de segunda lá do Fábio Porchat. Não, e que ela estava falando assim, de que a elite brasileira não tem registro na história do Brasil de ter dinheiro e não poder comprar alguma coisa. Então, como assim não pode comprar vacina? Como assim não posso comprar um leito de UTI? Nunca me aconteceu isso, de eu ter dinheiro e não poder comprar o que eu quiser, de mandar buscar, mandar fazer. Então, que são, assim, a elite brasileira não tem registro na história de não poder ter seus desejos satisfeitos com o dinheiro que tem, sabe? De ter que ser igualado a todo mundo. Como assim? Sabe? É assustador, né? Isso sim é assustador para muita gente da elite. Ser tratada como uma pessoa normal. A elite brasileira assusta. Assusta. Meu filho. Gente que pede suas coisas do nada, mas que pede muito suas coisas. Eu tenho medo de quem pede minhas coisas. Eu vou te contar uma coisa assustadora. Tinha uma menina que morava comigo um tempo lá atrás. E ela começou a pegar as minhas coisas sem me falar. Tipo, eu comprava 3 livros, chegava em casa, deixava os livros ali sem tirar do papel do embrulho. Quando eu chegava, ela estava lendo os 3 livros. Que amor! Você abriu? Você sabe se é para dar de presente? Você está lendo meu livro? Não, eu imaginei que só depois eu devolvo, assim, tal. Bom, aí chegou um dia que ela chegou em casa, ela chegou vestindo uma roupa minha, a roupa toda. Eu falei, você está vestindo minhas roupas? Ai, que esquisito! Não, mas tudo bem, que eu achei que você não ia se importar, imagina, a gente é tão amiga, tô com suas roupas, não sei o que lá. Aí começou assim um dia, eu não tenho carro, mas nessa época eu tinha um carro velho lá, aí um dia eu desço na garagem do predinho, assim, eu chego no meu carro, ela tá dentro do meu carro, ela pegou a cópia da chave do meu carro, entrou e estava me esperando pra ir comigo onde quer que eu fosse. Aí eu comecei eu falei, não, cara, isso tem alguma coisa muito errada, isso aqui, tem alguma coisa que tá acontecendo. E o dia que eu dei o basta, foi um dia que eu falei assim, eu vou cortar, não quero mais comer açúcar refinado, não sei o quê. E no dia seguinte ela fez tipo um suco, um negócio lá pra mim. Eu falei, tem açúcar? Ela, imagina, você falou que não tá mais comendo açúcar. Eu não botei açúcar, não. Eu falei, tá bom, obrigada, eu tomei o suco. Eu tô tomando o suco, eu tô achando doce pra caramba. Ela falou, não, é fruta natural. Quando eu olho no fundo do copo, uma camada de açúcar assim que decantou. Meu Deus! Nossa, ela tava tentando te matar ainda por cima. Não, aí eu falei assim, não, deu. Aí tive uma conversa séria e falei, cara, você não dá mais pra gente morar junto e tal, porque começou, mas olha que coisa estranha, pegar minhas coisas, vestir minhas roupas, entrar no meu carro com a cópia, pegar, assim, não, é muito louco isso. É viu? Nível de loucura, eu te amo enquanto tá transando pela primeira vez. É isso aí, sim, exatamente. Sim. Próximo passo ia ser muito freak. Meu Deus! Porque não é só a mentira, é toda a situação e a continuidade da situação, é muito freak. Eu tava me achando esquisita por ficar abordando jornalistas que não me conhecem. Imagina se eu apareço com a roupa da pessoa do lado. Imagina! Eu tenho muito problema com quem pede coisa. Muito. Eu já vivi uma situação de... Tudo que eu comprava, a pessoa via que era novo. Por exemplo, assim, é uma pessoa do meu convívio, então ela conhecia minhas camisetas. Então eu usava uma camiseta nova, aí a pessoa falava assim, que linda essa camiseta, é nova. Aí eu,
Nossa, que linda. Ah, já que tu tá cheia de camiseta, me dá uma. E essa foi o primeiro momento. Aí teve mais, que rolou exatamente nessa sequência de coisas bizarras que a Rosana relatou, que vai escalando. Começou camiseta, a pessoa me viu com sacola, aí falou, o que tu tem aí? Eu nem lembro o que eu tinha, acho que era roupa também. Aí, me dá tal coisa então, já que tu tá com essa nova. Então criou na cabeça dessa pessoa uma cultura de que, se eu adquirir uma parada, automaticamente precisa escoar outra para ela. Entendeu? Aí o mais pesado pra mim foi quando eu fiz uma cirurgia nos seios e eu precisei Nossa. comprar um sutiã de cirurgia. Sabe? Quando você faz silicone ou você reduz a mama, enfim. Você tem um sutiã para cicatrizar e ficar direitinho. Comprei. E aí essa pessoa depois também veio me pedir. Ela foi pedir o sutiã de pós-cirurgia? Nossa, que esquisito. Sim. E esse podcast foi patrocinado pelos peitos, pelo sutiã e os peitos, pela velha dos peitos. Nossa. Então, cara, muito estranho. Que estranho isso, gente. Mas é isso, isso não é normal, não é normal. Gente, eu dava as outras coisas, tipo camiseta, nananã, sei lá, pulseirinha, berlock. Agora, quando essa pessoa veio pedir um sutiã emprestado, porque ia fazer uma cirurgia, aí eu fiquei assim, basta. E é ruim, né, Rosana? Porque é um momento estranho cortar esse elo. Porque você fica assim, eu sou uma mesquinha, só que aí eu falei assim, mulher, assim, eu não vou te dar um sutiã cirúrgico. Imagina, é muito íntimo. Isso, é específico, é íntimo. Se fosse assim, se é uma pessoa que você tem uma certa amizade, você já tem liberdade pra isso, seria normal. Mas primeiro, a pessoa, tipo, qualquer coisinha, quer dizer, são várias coisas freak ali, né? Se ela sabe o que você tá usando, sabe que as suas roupas são novas, ela está prestando atenção em você. Uhum. Você está prestando atenção no seu dia a dia. E aí, cada vez que você vai aparecendo com uma coisa nova, ela tá pedindo... Não parece que, tipo, ela está querendo a coisa porque ela tá precisando. Ela tá querendo o seu negócio, o seu sutiã cirúrgico. Ela tá te controlando. Ela tá tem uma... o medo tem alguém supervisionando a minha vida. Tem alguém acompanhando meus passos. Tem alguém querendo ser eu. Né? A sensação que eu tinha era que ela queria tomar o meu lugar de ser eu, sabe? Eu já vi coisas do tipo, mas assim, no nível bem menos íntimo. Era só pessoas que eram pidonas mesmo. Eu trabalhava num bar quando era adolescente, então tinha sempre alguns clientes, né, um ou outro, tal, que sempre tava no bar, né, o mais cachaça, assim. Aí vinha alguém, pegava um maço de cigarro. Me dá um cigarro aí. Aí dá. Aí vinha alguém, comprava uma cerveja. Aí, me dá um copinho aí. Meu Deus! Aí vinha alguém pegar uma cachaça. Aí, paga uma pra mim também. Tipo, o cara pedia tudo. Mas de novo, maluco, né? Exato, é o pidão. O cara ganhava fama. Ih, o pidão tá lá, não vou não. Tu ia jogar um fliperama. Pô, aí, deixa eu jogar um bonequinho aí. Caraca, maluco. O cara pede tudo. É tipo de pessoa que tu fala assim, vou botar um colírio aqui no meu olho, cara, dá uma gotinha aqui também, por favor, quebra esse galho. Era nesse nível. Mas tem gente que é assim, né? Que pede tudo. Nas redes, na internet, tem gente que é assim, que fica pedindo tudo. Não é que tá fazendo uma vaquinha por uma causa, por uma coisa. É que pede, fica pedindo. E o mais louco é que tem gente que dá. Tem sempre alguém que é louco pra dar. Tipo, eu tô falando, tipo, dar um notebook, sabe? A pessoa não conhece. Eu ia perguntar isso pra vocês, pra você e pra Leila, como é que vocês se sentem com isso? Porque vocês têm bastante seguidores e tal. Eu percebo, mesmo tendo poucos seguidores, tem qualquer coisa que eu anuncio, tem gente pedindo coisa, começa a pedir coisa. Aí eu também percebo que pessoas que têm muitos seguidores, aí você tá lá, você tá conversando sobre o tempo, você tá falando, ai, que chuva, aí as pessoas começam a te responder. Quando eu olho, tem várias pessoas nos replies pedindo um monte de coisa. Eu vejo aquilo acontecendo, eu fico muito nervosa, eu fico ansiosa. Caraca, mano, como que você consegue aguentar as pessoas te pedindo todo dia um monte de coisa? É meio terrível. Às vezes, assim, eu já fiz coisas assim que, graças a Deus, uma deu certo, mas assim, do nada, um dia apareceu um e-mail de um garoto pedindo pra eu pagar uma passagem pra ele vir pra São Paulo, ficar hospedado no lugar, me mandando o valor que ele queria e tal, pra
Assim, aí eu fiquei pensando, eu nem conheço a pessoa, ele nunca me mandou um e-mail na vida, sabe? E aí eu falei, comecei a conversar com ele, respondia, ele me pareceu que era pareceu que era realmente um sonho de conhecer São Paulo e tal, não sei o quê. Eu paguei a passagem de ônibus para ele vir, arrumei um lugar para ele ficar e fiz para ver. Aí passou um tempo, depois ele não me respondeu mais, nunca mais escreveu. Aí eu escrevi pra ele e falei, e aí, você veio de São Paulo? Gostou? Como é que foi? Ele queria conhecer o Sesc, não sei o quê. Aí ele falou, fui, não sei o quê, mas achei tão superficial, eu acho tanto que ele roubou meu dinheiro, sabe? Eu acho tanto que ele mentiu pra mim. Fiquei bem triste, porque eu realmente tentei ajudar, sabe? Eu realmente achei que ele tinha um sonho de conhecer São Paulo, que era de uma cidadezinha em Minas, não sei o quê. Então é ruim quando a gente acha que vai ajudar e é enganado, porque aí você não ajuda nunca mais ninguém, sabe? Esse negócio, eu tenho daqui das nobres colegas, eu sou o menorzinho, né? Tenho as redes sociais menos numerosas, bem de longe, inclusive. Mas, de qualquer forma, tem muita gente que vem nas directs e tal pedir pra divulgar alguma coisa. E isso eu acho interessante, eu divulgo. Só que tem o seguinte, às vezes é muito trabalho, por quê? Vai pedir pra divulgar um podcast, vai pedir pra divulgar um blog, alguma coisa, eu vou lá no programa da pessoa, eu vou ouvir o programa da pessoa, eu vou visitar o blog, vou ler o texto, porque eu não vou divulgar gente otária. Então, antes de divulgar, às vezes quando a pessoa é só babaca, tipo, aí, divulga aí pra mim, play, e vai embora, eu só ignoro. A pessoa não dá um oi, não dá um bom dia, chega pedindo. Aí quando a pessoa pede, na moral, pô, Jacona, você poderia, tal, eu vou lá conferir pra ver se é um negócio legal, se não é o Minion, se não é uma pessoa otária que eu tô incentivando. Claro que a pessoa pode se revelar depois, mas naquele momento, o que ela publicou tem que dar uma conferida. Então, é complicado. Divulgar, não se divulga qualquer coisa, porque você pode estar divulgando gente muito errada, sabe? E já acho isso. Então imagina. Mas é que as pessoas não. Público. Mas tem gente que não tem noção. Eu recebo o dia inteiro isso. Gente que fala assim: olha, eu escrevi um livro, queria que você lesse e desse uma opinião. Cara, eu não tenho a minha vida para ler um livro. Eu hoje acabei de abrir uma mulher que falou assim: eu escrevi meu primeiro livro, achei muito legal e eu tive uma ideia que eu acho que esse meu livro da minha vida dá um roteiro de filme. Todo mundo acha que a vida dá um filme, né? E eu queria falar com você para você escrever esse roteiro. Como assim? Eu vou escrever o roteiro. Eu escrevi ainda, né? Gente, obrigado pelo emprego que eu não pedi. Não, mas é muita loucura, é muita gente que me pede coisas das mais variadas e assim, e de qualquer forma eu tenho que responder, tenho que explicar, tenho que, sabe, assim, e você fala que não, é difícil, entendeu? Porque a pessoa, tem gente que é assim, eu tive uma ideia para um programa de televisão e eu queria te mostrar essa ideia porque de repente você já escreve para mim, você vira minha roteirista, a pessoa já vai ser minha chefe, entendeu? Porque ela teve uma ideia, ela acha que a ideia dela é muito fácil, chega numa emissora e fala, é uma ideia para um programa na Globo, facinho. E eu posso ser a roteirista dela, porque ela vai ser a dona do programa, ela vai apresentar o programa e eu vou... Você vai ter a oportunidade. Ela tá me dando, e depois ela ainda fala, tô te dando uma oportunidade, sabe? É difícil de lidar, sabe? Às vezes é por isso que a gente acaba tendo que, às vezes, tanta gente contrata alguém pra responder por ela, ou uma agência, porque pra intermediar essa loucura. Porque senão a loucura vem toda no seu colo, né? Você precisa ter E isso dá medo, Rosana, porque se você não responde, sei lá, você é babaca. Até o dia seguinte, a pessoa vai lá e posta, você é otário, você ignora o humilde, você não ajuda os outros, você é desgraçado. Ela tira print, já aconteceu isso, de eu responder pra pessoa, olha, infelizmente, tira print do meu e-mail e posta nas redes me xingando, tipo, denúncia, ela se acha tão legal, olha o e-mail que ela me mandou, é isso. Oh, meu sabe? Deus. É que nem quando a pessoa me manda e-mail me convidando para fazer um trabalho de graça, aí eu falo, deixa eu explicar pra você, tem dois verbos, tem duas palavras aqui. Uma chama convidar, outra chama contratar. Quando você me convida, funciona assim. Você me convida, eu vou na festa, vou no evento, você paga minhas despesas, paga meu Uber, eu vou, me divirto, volto e te agradeço. Aí assim que chama, digo muito obrigada, chama convite. Você me convida para ir numa festa. Quando você quer que eu vá no seu evento e trabalhe, e dê uma palestra, e fale não sei o que lá, chama contrato.
Você me contrata, você me paga, eu vou, eu recebo, entendeu? Porque convidar para trabalhar não existe, certo? Convite é para se divertir, contrato é para trabalhar. Chama assim, eu respondo isso. Tem uma coisa também para quem tá ouvindo. A gente tá falando de exemplos, assim, né, extremos, né, gente, sem noção. É claro que existem pedidos que a gente para e olha, a gente pega, convites também, existe sim parcerias, né, existe, mas antes disso existir, existe uma relação, né, da gente ter relação com as pessoas e com as coisas para que isso aconteça. O estranho é a forma com que as pessoas abordam, vem pra cima, como a Lei tá falando de golpe. Eu tenho muito medo de golpe, e não tô nem falando de golpe de dinheiro, porque eu nem tenho grandes dinheiros. Mas, tipo assim, são umas abordagens abusivas mesmo das pessoas estarem em cima. Eu também entendo o fato que, tipo assim, sei lá, Felipe Neto que vai lá, ele fala uma coisa sobre política, aí de repente você entra no perfil dele, tem um monte de gente anunciando várias coisas. Isso é um outro movimento até meio paralelo. Mas, assim, tá pedindo toda hora alguma coisa, assim, com essa forma opressiva, como eu falei no caso da Leila, tipo, eu já me sentiria intimada, sabe? A pessoa não veio perguntar nada, ela veio te intimar já pra você fazer isso, e como se tivesse obrigação de fazer isso. É foda porque você não faz, aí a pessoa pode, que nem a Rosana falou, printar e falar assim, a Leila é contra a divulgação, entendeu? Sim, e tem gente que é ruim mesmo, vai fazer isso exatamente. Mas é isso. Último coisinho do jogo. Gente que olha pelo retrovisor. Assusta ou não assusta? Você pega um Uber, ele fica te olhando. Detesto. É horrível. Ele Tenho intimida, medo. porque mesmo que ele não vá me assassinar, mesmo que ele não vá fazer isso, que for uma corrida rápida, não vai dar tempo dele me assassinar, e eu sei que não vai dar tempo de ele me assassinar, mas só o fato da pessoa estar ali no retrovisor, me olhando, tipo, com o olho fixo, eu já... Como a Rosana no início do programa, eu já pergunto, o que é? Tô cagada? Tá acontecendo alguma coisa aqui? Não tô vendo? Menstruei, é isso? Tô manchada? Não sei. Exato. A reação do Jaca é muito diferente das mulheres. A dele é tipo, não, foda-se. Se a pessoa... É assim, é porque realmente eu só reparo... Caraca, talvez seja muito desligado, porque eu sou homem... Isso não me afeta muito. Eu só reparo que a pessoa tá olhando no retrovisor pra mim se a gente estiver conversando. Se a gente estiver conversando, eu nem olho pra onde o motorista tá olhando. Eu nem reparo. É que se ele olhar, eu acho que ele já quer conversar. Eu já fico intimidada. Droga, vou ter que conversar, vou ter que ser simpática. Se eu não responder, ele vai achar que eu sou o quê? Se eu não conversar com ele. E aí, de repente, ele começa a conversar comigo. Eu não quero conversar quando eu percebo eu tô conversando. É medo. Mas para isso a gente tem que preparar um roteiro, um script pronto e usar ele muitas vezes para ele ficar natural, sabe? Para não parecer que você inventou na hora, você já vai com ele preparado. A pessoa faz isso, você fala assim, olha, senhor, me desculpa, adoro conversar, mas eu tenho que atender uma ligação aqui, porque eu sou advogada e tô com um cliente na delegacia, que eu preciso falar com o policial aqui. Você já diz que é advogada, que tem que falar na delegacia, já bota uns polícia no meio para dizer assim, sabe? Então você já manda uma dessa, que você não vai dizer eu sou delegado, você fala assim, eu sou advogada, eu tenho que falar aqui com o policial, que eu tô com um cliente aqui que tá na delegacia, já quebra esse clima de proximidade. Eu não gosto, assim, eu sou uma pessoa que, no geral, assim, eu posso tratar todo mundo bem, mas eu não gosto dessa, que peguem intimidade que eu não dei, sabe? Que a pessoa chega já, tipo, você pega o Uber e o cara tá falando, mas e aí, lindona? Tipo, lindona o cacete, sabe assim? Você não deu essa abertura para a pessoa te tratar, é uma relação profissional, né? E, então isso eu acho que a gente tem que cortar no ato, porque se a gente fica com peninha e vai deixando, cara, ele vai botando o pendrive no seu USB. Meu Deus, isso ficou pesado muito rápido. Mas é bem isso, se deixar encostar sem querer no joelho, o cara daqui a pouco vai querer colocar a mão na coxa, não sei o quê, e porra, aí fudeu, tem que chegar e falar, parceiro, aí, eu não quero conversar. Nossa, não, valeu, tô trabalhando. E aquilo que eu falei anteriormente, né, pra vocês mulheres realmente, infelizmente, uma situação que pra maioria dos homens é banal, a gente não passa por esse tipo de situação, a gente sabe que existe, mas a minha esposa tem maior medo do mundo de pegar Uber, maior medo. Pra ela, Uber, ela vai olhar quem é Uber, vai ver se ela aceita ou se não aceita. É uma complicação. Né? Nossa, tem a tática também parecida com a da Rosana, que é falar que trabalha na Uber, viu, gente? Funciona muito.
trabalha na Uber. Nossa, essa eu boa. não conhecia de trabalhar na própria Uber. Só que uma faca de 2 gumes. Você Aí tu vai ter que resolver o BO do cara. pode revirar a pessoa que resolve o BO do cara, você pode ouvir ele reclamar da empresa, ou em casos extremos, como já aconteceu, o cara querer descontar a raiva, a insatisfação com a empresa em você. É melhor ser da polícia. É isso. É. Isso tem que saber, né? Só Porque eu pra não saberia Só pra responder. desfazer o climão, a coisa mais engraçada que me aconteceu com o Uber foi um cara que tava, acho que, sei lá, primeiro dia do Uber, eu peguei o Uber, ele veio, eu sentei atrás, normal, tudo bem. Daqui a pouco ele fala assim, pera, só você se importa só um minutinho que eu tenho que dar uma paradinha aqui num lugar, mas você vai parar no caminho? Não, mas tá no caminho, tá bom. Ele para, fala com a pessoa no celular, ele para, entra a pessoa e senta do meu lado atrás. Era o filho dele. E ele depois falou que ia parar mais uma vez e pegou a mulher dele. Nós em 4 no Uber. Eu, a passageira, Nossa o filho dele Senhora. do meu lado e a mulher dele no banco da frente. Olha aí. E eu assim, o que tá acontecendo, sabe? Ele só ia deixar a mulher e o filho no lugar e ia pegar o filho assim, tipo, mas eu fui de carona na família dele, na verdade, pagando a corrida. Uma coisa que eu fico incomodado é quando acontece, mas, por exemplo, com a Tabata, minha esposa, acontece com a frequência gigante. Ela pega o Uber, ele para pra abastecer. Aí ela fica falando que fica com medo, porque não sabe o que vai acontecer no posto de gasolina, é muito tenso. Alguns ainda consultam, eu poderia parar pra abastecer. Outros simplesmente entram no posto de gasolina, param e foda-se. Né? Então, é alguma Eu coisa... também teria medo disso, eu acho esquisito. Eu entendo que o cara tem que parar, lógico, ele está no carro, ele vive disso, mas realmente, principalmente pra uma mulher ainda, depende de onde a gente tá, você tá longe de casa, você não sabe, para no posto e aquela situação meio vazia. Se for à noite, então, nossa, é horrível. Eu vou contar uma história porque eu acho que esse programa aqui é de medo, de gente esquisita. Essa é uma das pessoas mais esquisitas que eu conheci na minha vida. Então esse acho que vai fechar com chave de ouro. Não que eu tenha absoluta certeza, mas acho que é uma história boa. Quando eu era jovem, eu participava de organização de festa gótica. Ok. Eu participava de organização de festa gótica. E na festa gótica tem uma coisa que é óbvia, mas as pessoas às vezes não se lembram, que são góticos, tá? A festa é gótica e ela é cheia de góticos. O que é um gótico? É muita coisa. Não tô falando da igreja, não, tá? Fala aquela pessoa de preto, né, tal, pá, meninas lindas, roupas de couro, apertada, homens esquisitos. É uma contradição. Os homens se vestem de uma forma bem diferente das garotas. As garotas geralmente são muito elegantes e os homens são assustadores, pelo menos eles querem ser. Na festa, que se chamava Vampire, acontecia no Rio de Janeiro, tinha... catei. Ó. Acontecia que a gente jogava RPG na festa, a gente jogava live action, isso vai ficando cada vez mais esquisito. Mas, dependendo do RPG, tinha um cidadão específico, tinha alguns, mas tinha um específico, que ele se chamava de vampiro, tá? Era um homem, ele tinha um corpo bem definido, ele era magro, com o corpo bem definido, muscularmente falando, alto, deveria ter 1,90m, 1,89m, uma parada assim. E ele ia de saia, com uma bota daquelas que ia provavelmente até o joelho, porque não dava pra ver, porque ele ia com uma saia que ia até o tornozelo, e spikes. Spike no pescoço, spike no braço, e sem camisa. E é assim que ele entrava na festa. Ele era alto, então ele era um pouco assustador, porque ele tinha com a cara muito brava. Eu já conversei com ele fora da festa, ele parecia um cara comum, mas na festa ele tinha um personagem, era o vampiro. Até então, um amigo meu que participava da organização da festa falava: ô Rafael, toma conta do fulano, que ele na festa é esquisito. Eu não entendia por quê, né? E beleza, vamos tomar conta do fulano. Vira e mexe, chegava na organização da festa reclamações das mulheres dizendo que o fulano mordia o pescoço delas pra sugar o sangue. Ok. Elas mostravam, e nunca era mordida, era sempre corte com navalha. Ele tinha uma navalha na boca, ele beijava as meninas sem cortá-las, mas quando ele beijava o pescoço, ele tinha a técnica que ele passava a navalha no pescoço das garotas. Super higiênico, sangrar. super apropriado. Perigo! E assim... E assim nasceu a corona. Por várias vezes, a gente expulsou o cara da festa. E ele nunca queria sair, porque ele gritava: eu sou o vampiro, os caralho, não sei o que, eu não vou sair. E, porra, a gente tinha que expulsar o cara, dando murro no maluco, empurrando ele com a cadeira. E assim, era uma situação
que a galera achava que era o jogo de RPG. Mas não tinha nada a ver. Ele tá expulsando o cara. E ele sempre ia na festa. Aí você falava, cara, por que não proíbe a entrada dele? Ah, Jacão, a gente proíbe. Mas ele arruma um jeito de entrar. Como? Ele dá pra ver esse cara de longe. Meu, Ele é um o cara vampiro. tá andando com gilete. Já Ele falou, mano, se você entra- vier, vamos chamar a polícia. Ele entra como morcego. Mas é que tá, a gente nunca achou gilete com ele, porque ele, quando ele via que ia dar merda, ele escondia, jogava fora, sei lá o que ele fazia. A gente não achava gilete com ele. Entendi. Mas as garotas sempre estavam cortadas. Ele dizia que não tinha culpa, que não sei o que. E teve períodos que ele tinha sempre 2 vampiretes com ele. Que ele parou de causar problemas, porque ele parou de pegar meninas aleatórias na festa. Ele já ia com as garotas. E tu via, as garotas deixavam ele sugar o sangue porque elas se falavam que elas eram as vampiras dele. Meu Deus, gente. Esse é o nível de esquisitice. Então, várias coisas do tipo... O cara... Sério, qual o problema da pessoa comprar uma Ering e uma calça jeans e ser uma pessoa ok? Não. Então, assim... Isso era o vampiro... É muito bom. Era Qual é o vampiro- problema de ser uma pessoa ok? Não, o cara não tinha como ser ok. E as músicas góticas, aquela festa toda. E quanto mais tarde ficava, mais tenso ficava. Porque ele começava a acoplar meninas em torno dele. E todo mundo já começava a ficar de olho até uma delas reclamar dele, arrancando o sangue dela. Às vezes ele arrancava sangue do pulso. Ele cortava o pulso das garotas e bebia sangue delas. Então, assim... Você é louco? Eu vou fazer que nem a amiga da Leila aqui. Pra mim, chega. Não aguento mais. Então, assim... Quanto maluco! Não era todo mundo, evidentemente. Tinha o outro que era o vampiro de energia, que ele só tirava sua energia com contato. Ele olhava pra você e dizia que absorvia sua energia com contato físico. E era engraçado, porque ele era o chefe da festa, ele era o Tu patrão. parou de andar com esse povo? Parei de andar com esse povo, parei. Desde que eu parei de trabalhar no centro do Rio, perdi o contato com a galera. Aí que tá, era uma minoria. Pô, a festa eram 300 pessoas na festa. Tinha 2, 3 que causavam problema, sabe qual é? A mega minoria, mas a minoria que era muito esquisita. Essa galera Muito que estranho. leva a sério os personagens aí, que assiste um filme do Coringa e sai fazendo trejeito. Eu tenho um mix de preguiça e medo. Quando você falou do rapaz do chifrinho, das tatuagens, eu hesitei em falar, porque eu falei, não, Leila, você não vai ser essa pessoa preconceituosa, você não vai ser. Mas toda a galera que faz essas montação assim de ser seres diabólicos demais e tal, eu que sou cética, eu chamo essa estética. Você tinha perguntado lá, como é que chama esses negocinhos? Eu chamo de que é, você vê essa pessoa dessa, a pessoa cheia de implante de chifre, coisa de, pra mostrar claramente, eu sou um demônio, eu tenho vários demônios, olha meus demônios aqui, pedras demoníacas. Eu olho e fico assim, Tá Então, bom, perigosão. É o mesmo sentimento aí do vampiro. Cara, é assim, é bizarro, porque o cara se sentia assim, e a minoria, não acho que todo gótico assim, não é. E ele nem jogava RPG, tá? Ele nem jogava RPG. Ele ia lá e, como a festa era Vampire, era a festa gótica, ele se sentia o vampiro. Ele não tinha nenhuma relação com RPG. Ele não jogava RPG, mas ele frequentava a festa e fazia esse tipo de coisa. Que situação. Se esse cara até hoje não tá com uma doença de sangue, ele tem muita sorte. E o pior, ele podia passar a doença pros outros, porque se ele se cortava, trocava sangue, isso era horrível. Era uma bizarrice do caralho. Então assim, cuidado, meninas. Não vai no cemitério pegar esse cara não, hein? Cuidado. Nem pode, né? Quer dizer, se você for pegar hoje em dia, né, nesses tempos em que vivemos, você sair pra pegar alguém, talvez você vá pro cemitério de outras maneiras. Bom, pessoal, vamos encerrando por aqui. O Hoje Tem. Eu espero que você tenha se assustado bastante. Eu espero que você tenha ficado realmente mal, né? Com essas lindas histórias. Ah, quer ouvir história boa? Você tem uma podosfera inteira aí pra você preencher seu coração, amado. Bom, mas é isso. Agradecer aqui os nossos queridos convidados que trouxeram toda essa atmosfera macabra. Rosana Herman, Jacaúna, Ira Croft, que eu amo esse nome. Muito obrigada, viu, gente? Mais uma vez por estarem aqui. Acho que é a segunda vez da Ira. Então, reincidência de todos. Valeu mais uma vez. Onde o povo acha vocês mesmo? Eu tô no @Rosana no Twitter, no @Rosana no Instagram e todo dia de manhã
Tô numa sala chamada Passadão das Notícias no Clubhouse. E também nos stories faço passadão de jornal todos os dias. Pra quem gostou da minha participação, muito obrigada, viu, Leila, por estar aqui de novo. @IraCroft em todas as redes sociais. Se alguém quiser meu Pix também, manda mensagem aí que eu mando. Você pode fazer uma transferência, eu aceito. Mas não espere que eu faça o mesmo. E é isso aí, valeu, gente. Eu sou o Rafael Jacona, como falei no início do programa. Estou fazendo lives quarta, sábado, domingo e segundas-feiras lá na Twitch. Geralmente jogamos RPG. E pode me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter. E se gostou aí, procura no Mundo Freak. Várias histórias bizarras, várias histórias de terror. E é isso aí. Muito que bem, eu sou a Leila Germano, aqui no Twitter, no Instagram. No Instagram também temos o Bom Dia do Mal. Não esqueça, ouvinte, de seguir, apertar o botão seguir, não vai cair seu dedo, eu prometo. E você vai ser sempre atualizado quando tem programa novo. Problema também, eu ajudo. Fique agora com a mensagem destrutiva que vai acabar com o seu dia do nosso Bom Dia do Mal. Também não esqueça de seguir @Bom Dia do Mal no Instagram. A mensagem de hoje diz: você vai levantar, erguer a cabeça e vencer. E quando você vencer, o seu passado vai te atormentar. Tchau, pessoal! Bom dia!